Sentimento não tem número. Eu não tenho sensação de 15 graus de raiva ou de 15 graus de amor. Meu Deus do céu. O dia que me encontrar num negócio assim, manda inteiro, né? Pelo amor de Deus. Não diga. Claro que não, caramba. Eu pensava em sair fora da meteorologia o mais rápido possível. Ah, é? Sim, não deu certo, né? 40 anos depois... Mais um episódio do Bacipod começando e hoje o entrevistado é o cara do tempo, Cléo Kuhn, o nome da meteorologia no Rio Grande do Sul, né, Thiago? Isso mesmo, Yasmine. Ele que é da Guabiroba, uma vila lá de Pelotas, no sul do estado, tem 40 anos de experiência, podia ter sido engenheiro ou mecânico, mas não é de motor 4 tempos que ele entende, não. É do outro tempo. Cléo, já quero te perguntar, 9 de abril de 2026, de manhã, vai chover? De qual é o ano? Ano que vem. Abril? 9 de abril. A chance de chover é pequena porque o abril é um mês de pouca chuva no estado. Ele se saiu bem. Cléo, muito obrigado por estar aqui. Tu que é um querido, uma voz que entra na casa das pessoas, né? Diariamente. Quem não conhece o Cléo. E eu já quero começar no ritmo do nosso programa, do nosso bate-papo, do nosso podcast, perguntando, pode ser que o Cléo daqui a pouco pare de entrar na casa das pessoas? Como é que são os teus planos já pra frente? Todo mundo pensa em parar um dia. Tu tem que parar. Não adianta. Se tu não parar, a vida te dá uma rasteira e faz tu parar na marra. Não existe, o negócio vai continuar. Eu queria até os 60, quando eu me aposentei do Ministério da Agricultura, eu disse, eu vou completar 35 anos de serviço, que eu entrei com 25, faço 60 e adeus, Chachica. E foi isso que eu fiz. Não, no Ministério da Agricultura eu pedi, eu saí março, abril. É aquele negócio que eles fazem de ajuste para as férias, que eu completava em março o ano, o fechava. E aqui eu estou pensando em ir até os 70. Não estou pensando em passar dos 70, não. Tu tá com que idade agora? 67. 67. Então, mais uns 3 anos. 3 anos tá bom. Uns 3 anos. Alguém tem que sair. Sabe aquela música que fala que alguém tem que sair para outro entrar no jogo? Entendeu? Eu acho que tu vai até uma parte, depois deixa para outro. Não tem ideia de trabalhar até morrer, como às vezes as pessoas fazem, né? E tem quem te substituir? No sentido do seguinte, tá? Assim. Claro que todo mundo é substituível, mas eu penso assim, não tem, as pessoas investem nisso, claro. Claro que não. Claro que não, porque isso não dá muito dinheiro. Entendeu? Então não dá. De helicóptero aqui, né? Sim. Mas não tem como tu pensar fazer. Primeiro porque tu tem que ser como meio autodidata como eu, bem. Entendeu? Tu tem que começar fazendo meio que para completar um segundo salário, aí depois tu vai pegando o jeito na coisa, tá? E hoje em dia os caras não dizem nem nos cursos de meteorologia que para tu falar na rádio tu tem que fazer um curso de radialista. Porque é uma desinformação no meio acadêmico muito ruim. Ou então uma informação errada. O que é pior ainda. Entendeu? O que é pior. Mas é assim que funciona. Lamentavelmente foi assim quando eu entrei e está sendo assim com os outros. Os caras mentem pra gurizada. Mentem descarado. Eu fico preocupado com isso. Mas para fazer o quê? Tu não vai conseguir mudar o mundo. Então o que aconteceu? Quem eu posso, eu mudo. Então quer dizer, quando o cara entra no serviço a fazer estágio, eu estava lá ainda, e o cara perguntava, mas o salário é baixo? Eu digo, faz um concurso para outra coisa que tu tem mais futuro. Porque isso aqui é administração direta, isso aqui é aquele tabelão mais baixo do governo federal. E se tu conseguir entrar no Estado, tu vai ganhar no mínimo 50% a mais do que no governo federal. Então, quer dizer, tu tem que dizer as coisas para os caras. E uns quantos saíram e foram fazer outras coisas e hoje estão bem melhor, graças a Deus. Isso, Yasmine, só para situar as pessoas, foi quando o Cléo trabalhou no IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Perfeito. Que em Porto Alegre fica ali
Ali junto à PUC, né? Eles se Ali acabaram com o 8º distrito também, porque eles andaram acabando com várias fontes, com várias coisas no governo federal. E uma das coisas que eles remodelaram bastante foi o Instituto Nacional de Meteorologia, que como instituto existe. Só que eu acredito que tudo centralizado em Brasília. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Porque hoje em dia, naquela época se fazia mais descentralizado porque as informações demoravam a chegar. E depois eles centralizaram todas essas estações de meteorologia que são do INMET. Toda a informação vai para o centro de Brasília. Toda a informação vai para o centro de Brasília. Daqui, do Acre, de Rondônia, daquelas de Manaus, entendeu? Da costa brasileira. Então, eles centralizaram tudo lá. Então, não tem necessidade, a rigor, de tu ter distrito. E depois o Estado está... O Estado do Rio Grande do Sul foi um dos últimos a investir alguma coisa em meteorologia. Agora ele está investindo, tem aquele centro de agronomia. E hoje tem que é o Varone, com a Cátia Valente também, né? Não, Hoje tem junto é com a Defesa Civil, né? Aquilo é outra coisa. Aquilo ali já é um serviço terceirizado para o governo do Estado. Que daí junto com a Defesa Civil... Tipo de... junto com a Defesa Civil se tem sei lá, eu não acredito muito nessas coisas. Eu acredito que tem que ser serviço que tem que ser do Estado. E a meteorologia é uma coisa que tem que ser do Estado. Porque de onde é que vai guardar os dados, quem é que vai fazer as coisas... Porque o cara que trabalha para o governo e vem de fora, ele vai ali, faz o feijãozinho com arroz e tchau. Ele não tem envolvimento. Se tu for ver Santa Catarina é diferente, se tu for ver Paraná é diferente, se tu for ver Mato Grosso do Sul é diferente, se tu for ver os estados do Nordeste, todos eles têm um núcleo principal. Claro que aí tu agrega dentro daquele núcleo principal. Agora, o Estado não tem. Agora estava dentro da Secretaria da Agricultura, lá o Flávio Varone, eu vi na internet, está fazendo alguma coisa com a estação, quer dizer, mas é a única coisa que assim, mais concreta do Estado. Até a Prefeitura contrata empresa. E o que eu achei ruim do Estado, o que o Eduardo falou, vamos contratar coisa do Brasil, do Rio Grande do Sul. Aí vai lá e contrata uma empresa de São Paulo, com 2 faculdades de meteorologia no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, sabe, o negócio, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu acho isso uma coisa, entendeu? É que nem tu começar a servir no Palácio Piratini vindo de São Paulo, ou vindo de Santa Catarina. Quando você não quer dizer que tem uma mão de obra não quer dizer que não possa, mas tu tem que dar valor ao que tem aqui. Com certeza. Eu acho que o Estado faz isso assim, descaradamente. E como eu digo, não aparece ninguém para levantar o dedo. Tia, quem sabe a gente faz diferente. E o que é pior, tia? Quantos deputados são estadual? São 54? Agora eu vou não sei, mas é por aí. Tá, mas que seja 30. Perfeito. É bastante gente para lutar pelo Rio Grande do Sul. Não era para algum deputado levantar o dedo assim, doutor, quem sabe a gente pega aqui entre a Universidade de Santa Maria e a Universidade de Pelotas e monta um centro? Perfeito. Entendeu? Pelo menos tu tem alguma coisa gaúcha no negócio. Agora, tu vai lá, pega uns caras de São Paulo e bota aqui e vamos tocar. Tudo é bonitinho. Não é que é tudo é bonitinho. Tu tem que ter pelo menos um embasamento. Isso é o que eu penso, mas tem gente que acha que isso é bairrismo. 55 deputados estaduais no Rio Grande do Sul. Então, o pessoal diz que isso é bairrismo, mas e daí, caramba? A vida é feita de bairrismo, entendeu? Claro. Por exemplo, eu sou da Guabiroba, mas sou de Fragata e Pelotas, mas, em primeiro lugar, da Guabiroba. Pelotas é a melhor cidade do Brasil? Não, o Fragata é o melhor bairro. O Fragata é o melhor bairro. O Fragata é o melhor bairro que é cercado pelo resto. Exato, tem um restante. Daí vai se expandindo. Mas a gente tem uma coisa aqui no Brasil que é isso, que é de tirar esse sentido de bairrismo, que é de tirar esse sentido de cidade. É um sentido de comunidade também. Exato, de achar que tudo tem que ser grande, tem que fazer parte do Brasil, tem que parar com essa coisa. Aí alguém da Europa não se julga europeu por estar na França ou por estar na Bélgica? Se tu chegar na Bélgica, já vai dizer o quê? Que é europeu. Concorda comigo? Claro. Sim. Ninguém. Então, aqui, por o cara estar aqui, o cara dizer que é do Rio Grande do Sul, o cara vai deixar de pertencer ao Brasil, deixar de pertencer à América do Sul? Não. Então, falta alguma coisa que vincule a gente. Senso. Exato, algum senso de comunidade. Perfeito. Que simplesmente tu tirou. Onde é que tu tem um centro de comunidade? Mesmo da forma errada. Nas favelas.
Quando tem uma união. Favela, não no domínio depreciativo, mas no nome da região, que hoje chama de comunidade. Perfeito. Ali o pessoal tem um sentido de pertencimento. Perfeito. Entendeu? Tanto é que, mas o cara briga. Mas lá na Guabiroba, também nos bairros da periferia, antigamente, não sei se ainda tem, havia umas disputas de futebol entre um bairro daqui e o outro bairro de lá, entendeu? Para tu ter uma noção de que pertence a algum lugar. E, de repente, essas coisas foram perdidas. Por exemplo, eu estudei no colégio lá em Pelotas, na ITP, que hoje é o IFSUL, quer dizer, disputava com o Pelotense, disputava com o Gonzaga, disputava com outros colégios, partida de futebol, e a gente ia com fardamento, a gente ia com o uniforme do colégio, para torcer para o colégio. Hoje isso acabou, tia. É isso. Hoje conseguiram tirar da ideia das crianças uma ideia de pertencer a alguma coisa, entendeu? Hoje então, tá todo mundo solto, o cara não pertence a nada, é um negócio esquisito, assim. Sim. Naquela época a gente saía, a gente fazia festa, entendeu? Até discutia com os caras do outro, quando tinha jogo, discutia, mas fora do jogo estava todo mundo junto Mas fazendo discutia festa. com os outros, mas se defendia também. Né? Sim, entendeu? É um negócio que era muito mais agregador do que existe agora, que eu vejo a gurizada tudo solto, tudo sem muita coisa. Mas entendeu? aqui não, Cléo, porque aqui tem Viamão, que é o melhor município do estado, que sou representado por mim. Gravataí, pela Yasmine, que é o melhor município. O melhor. Segundo melhor. É. Viamão é o primeiro e Gravataí é o Às segundo. vezes Viamão fica segundo. Né? De vez em Aqui, né, quando. Mini? Aqui a gente é bairrista. Sim, Defeito. mas tu vê que isso não é em todo lugar. Sim. Entendeu? E deveria ser Com certeza. um pouco mais. Sim. Por exemplo, tu imagina se conseguisse fazer partida de futebol, ou de algum esporte, que tu conseguisse integrar a região metropolitana de Porto Alegre. Sim. A Entendeu? famosa GPA, né? É, a GPA? famosa GPA. Aham, e é isso mesmo. Mas o eu pessoal. concordo, eu acho legal, Mas eu o gosto pessoal dessa não ideia. faz isso. O pessoal faz tudo solto. Deixa que o pessoal se vira lá, faz de conta que todo mundo é inimigo um do outro. Entendeu? Tu não tem interação nenhuma. Sim, E isso não é bom para a cidade. com certeza. Uma ótima perspectiva, inclusive. Cléo, quando que tu te deu conta, a gente fala de novo, né, muito aqui no podcast sobre momentos de virada, né, quando a gente se deu conta que quando a gente mudou alguma coisa, a gente estava indo por um caminho e foi para outro. Quando é que tu te deu conta, assim, que tu era um cara famoso, conhecido? Porque a gente fala no Cléo Kuhn, a Gabi Parisi, que é a nossa produtora, ela disse, o meu tio, né, é o tio? O padrasto. Meu padrasto ama o Cléo. Ele vai querer uma foto do Cléo, ele vai querer um vídeo do Cléo. E realmente, Cléo, as pessoas que eu converso, elas dizem, nossa, eu gosto muito do Cléo, ouço. Tu te dá conta, assim, desse poder de entrar na casa das pessoas? Poder que eu digo por bem, assim, né? Não um poder de dominação, mas sim um poder de poder transformar o dia da pessoa. De tocar aquela pessoa. Exato, de comunicar e de estar na casa. E certamente, quando tu vai nos lugares, tu fala assim, como é que é o seu nome? Né? Muita gente vai te olhar, não precisa nem falar. Não, mas isso nunca me passa pela cabeça. Ah, é? Não. Eu nunca penso nisso. Assim. Não, tanto é que eu chego em tudo quanto é lugar, eu vou em tudo quanto é lugar, dou meu nome, falo com as pessoas. Richard Gere, meu nome eu é gosto. Richard Gere. Quem é? O Richard Gere vai dizer, olha só. Aliás, eu não tem problema. Eu não falo com as pessoas pela internet, porque eu tenho que ver a cara de quem está falando comigo. Certo? Porque pela internet eu não sei quem está falando comigo. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Os caras mentem na tua cara. Não mentem? Claro. Agora, imagina pela internet o que eles falam. Perfeito. Então, para mim, a internet não passa como um meio de divulgação de algumas coisas. Então, se eu quero ver alguma coisa de tempo, eu já sei onde é que eu vou ver pela internet. Agora, eu nunca vou entrar na internet para falar com alguém. Eu posso mandar um WhatsApp, porque hoje em dia não dá para telefonar, porque os telefones são tudo sacanagem. É isso aí, é verdade. Entendeu? É um negócio horrível isso. E dizer que a gente tem uma empresa nacional que não consegue detectar sacanagem, entendeu? E fica pedindo para as operadoras de internet detectar. Quer dizer, se o governo tem uma empresa de comunicação central, no caso dos telefones, Deveria não, regular. ele se autorregular. E ele não se Perfeito, regula. perfeito. Então, quer dizer, por causa disso, eu não falo pela internet. Agora, com qualquer pessoa, a gente fala tomando café.
Com qualquer pessoa a gente fala tomando Então a cerveja. gente acertou em trazer o Entendeu? Cléo. Sim, pela internet não vai. Sim, porque eu acho muito importante. Eu acho bom quando tu fala olhando na cara das pessoas, Com certeza. vendo quem é a pessoa que está falando contigo. E não atrás dali de uma falcatrua da internet, porque internet é sinônimo de falcatrua. Principalmente porque. É um espaço muito farto para isso, né? Não, principalmente porque é um negócio que tu não precisa te identificar. Isso até parece um negócio de um amigo meu que quando tinha a Ele e Ela, não sei se ela conhece que era a revista Ele e Ela, Aham. lembra? O cara que todo mundo assinava aquilo com nome falso e os caras distribuíam, porque o negócio era vender o comercial da revista e não pegar dinheiro com a assinatura, né? Entendeu? E a internet é a mesma coisa. O pessoal vai para ali, bota... Todo mundo falsifica nome, Aham. entendeu? E aí é um negócio... Quem é que vai acreditar num negócio desse, tia? Não tem como. Então, por isso que pela internet não é. Conversar com todo mundo, conversa. Mas nunca penso, quando eu vou falar alguma coisa, se tem alguém escutando, não. Tu simplesmente vai ali e faz teu trabalho. Eu vou ali e faço. Sim, como um trabalho. Perfeito, é um trabalho. Entendeu? É um Perfeito. trabalho. Perfeito. Então, eu nunca estou Concordo, hein? pensando nas coisas. Tu já pensou... Aliás, não é nem pensou. Eu quero relembrar um episódio que tu passou que foi muito divertido. Que uma vez na Gaúcha, né? Todo mundo sabe, o Cléo entra lá no programa do Macedão, às 5 horas da manhã ele começa. Acorda super cedo, né? Perto das 13 e pouco, tu falou, né? 3h30, 15 para as 4. 15 para as 4 da Pra manhã, levantar pra ó, tomar você que banho e pra reclama, né, acordar. do horário. Aí Porque eu não acorda, consigo acordar sem tomar O banho. dia não começa. Não começa. mesmo começa, tendo que eu trabalhar em Só casa. assim Mas também. sim, mesmo tem que estar em casa, não é? E aí, o grande Pedro Esmanioto, que imita o Cléo melhor que o próprio Cléo, Sim. né? Entrou no ar ao vivo na Gaúcha e ficou o Cléo conversando com o Cléo. Essa situação foi repetida recentemente no Caixa Preta, né? O podcast muito divertido Foi do a única- Arthur Gubert e do Pedro. E foi a primeira e única vez que eu encontrei ele. Que tu encontrou a ti mesmo, assim, sem ser no espelho. Eu não conhecia ele pessoalmente. Já tinha visto por foto, mas não tinha. E o que tu acha, Cléo, de quem te imita? Como ele, assim, Tu sabe- respeitando e brincando. O que tu acha? Eu não fico brabo, eu acho até interessante quando eu digo assim, pô, o cara tem tanta gente para imitar, o cara vai imitar. Mas não tem problema. Porque eu conheci muita gente que me imitava desde o início. E tem muita gente. Mas muita gente mesmo. Até criança, de vez em quando. Eu sei falar como tu. Eu digo, "Ah, fala aí." Uma criança já fez isso. Sim. Assim, tipo uns 12, 15 anos, menos de 15. Entendeu? E é um reconhecimento também, E é porque é bom. exatamente isso. Tipo, pô, Entendeu? tu vai me digo imitar assim, é porque eu tenho uma relevância. Que legal, né? Tem o Faustão, tem o Silvio Santos, tem tanta gente pra imitar, Exato. né? Aí o cara, eu digo, "Ah, pode imitar, não tem problema nenhum." E a pergunta, não vai ficar bravo? Eu digo, não. Eu não vejo nada de mal nisso. Eu acho interessante. O pessoal faz, se diverte. E quando tu erra a previsão, Cléo? Porque assim, ó, eu já trabalhei, né, na Gaúcha por 11 anos e já trabalhei junto com o Cléo, né? Eu no Gaúcha Hoje, ali na co-apresentação. E aí vinham muitas perguntas. Era assim, o João, lá da Guabiroba, em Pelotas, quer trocar o telhado de casa nesse sábado. E aí, Cléo, vai chover? E aí é claro que tu te baseia em prognósticos, né? Mas e quando bate um vento mais forte e essa previsão sai errado? O pessoal te xinga muito? Tu já foi xingado? Não, nunca fui xingado. Mas, tchê, quando tu trabalha com previsão, a única coisa que tu tem que saber é que tu vai errar. Não tem como tu fazer previsão sem errar. Primeiro, porque não existe modelo prognóstico ou simulador 100%. Por isso que existem 5, 6 simuladores, 5, 6 empresas fazendo simulação. Se todas dessem o mesmo resultado, se alguma delas fossem certas, as outras não faziam. Porque você sabe que computador ligado está gastando. Então, quando tu tem um supercomputador, ele está gastando uma super conta de luz. Se fosse isso, o CPTEC não teria um supercomputador em São Paulo. O INMET não teria um supercomputador em Brasília. Faria tudo num só. Afinal de contas, ninguém é louco para estar rasgando dinheiro. Certo? Perfeito. E os Estados Unidos não teriam 2 ou 3 empresas grandes fazendo os seus cálculos, seguindo determinados parâmetros, e outros fazendo outros. Tu vê que tu vai para a Europa, tu tem na França, tu tem na Alemanha, tu tem na Inglaterra, tu tem na Espanha,
todo mundo tem um centro de previsão, um supercomputador, fazendo os seus cálculos, fazendo a sua previsão. E eles simplesmente, eu digo assim, ainda bem, porque aqui no Brasil todo mundo copia dos outros. É um negócio engraçado, é uma coisa de brasileiro. O cara não faz a previsão dele e assim, olha, se der errado, é o resultado do meu modelo prognóstico. Mas como a gente não tem quase no seu CPTEC o INPE, o CPTEC tem a cara de colocar dele, tem a coragem, o INMET nem tanto assim, porque ele fica vendo a da Europa para colocar, entendeu? Mas o INMET vai lá e coloca a tua previsão. Por isso que tem lugar, porque às vezes um está certo e o outro está errado, é que um pouco alterna, porque as coisas na vida são assim. Claro. Então, quando tu vai trabalhar com meteorologia, tu tem que saber que vai ter erro, que vai cometer erro, e aí tem que administrar, quer dizer que nem todo mundo é perfeito, porque a perfeição não existe, pelo menos por enquanto. E o jeito de fazer meteorologia, Cléo, mudou nos últimos 40 anos? Muda. Tudo muda o tempo inteiro, porque tu tem coisas diferentes para fazer previsão. Antes tu tinha uma carta sinótica que alguém plotava, que é escrever, fazer os símbolos ali, todas as coisas. Hoje em dia se fala isso, o pessoal até não consegue entender, porque as cartas hoje são feitas pelo computador, são plotadas pelo computador, quando plotadas, porque tem muita gente que nem plota mais, já pega tudo feito no computador. O que é o plotar, Cléo? Quando tu fala plotar? É o nome da impressora que Ah, entendi. é a plotter, entendeu? E daí nasceu, entre aspas, um substantivo verbo plotar. Ah, plotar. Aham. Entendeu? Por causa da Quem faz impressora. plotagem de adesivos, tudo Mas mais. antes você já fazia aquilo com a mão. Entendi. Tu fazia com a mão, os numerozinhos todos que o computador faz. Tu traçava aquelas isolinhas com a mão. Entendeu? Como eu tracei várias. Até parar de fazer, eu sempre traçava. E hoje o cartas. computador faz tudo isso. Hoje o computador faz tudo isso. Então, quer dizer, as coisas vêm num crescendo. Tudo que, conforme aumenta e, digamos assim, melhora a comunicação, mais rápido vão chegando as informações. Por exemplo, antes tu não tinha temperatura de hora em hora. Hoje tu tem temperatura de hora em hora. Sim. Então, quer dizer, isso já é um baita de um avanço. Hoje os caras pegam a temperatura do celular e normalizam ela num plano, então os caras te colocam aqui e colocam uma temperatura para ti no computador. Quer dizer, essa temperatura que eles botam para Gravataí, aí tu pergunta qual é o termômetro. Não tem termômetro, o cara faz um arrego lá. Média? Mas Não, é aquela distância, é preenchimento de falhas, como se chama, que é uma equação matemática, que tem uma temperatura aqui, tem outra aqui, aí tu vê as distâncias e estima a temperatura daqui. é só estimado, então. Então o cara pega o computador dele, o celular dele, meu celular está dando, eu digo, teu celular não está dando nada, é a empresa que está colocando para ti, o teu celular não tem termômetro. Mas as pessoas não entendem nada de nada hoje em dia e elas acreditam que E o termômetro da rua? Ah, boa. Da onde que ele capta? Eu não vou te dizer 100%, mas 99% é um celular colocado naquele pirulito. Ah, é Somos sério. enganados o tempo todo. Eu quero usar esse o termo. Mas é assim que funciona. absurdo! Tu pensa que tem um termômetro ali dentro, O meu um par filho, esses dias, metálico? ele me perguntou e eu não soube responder. E aquilo ficou na minha cabeça. Será Pra- que tem alguma pra- coisa em cima pras que em- mede? Para as empresas é bom. Porque a maior parte das pessoas não se faz nem essa pergunta. O teu guri é muito esperto. É, Entendeu? É mesmo. Porque- criança tem cada pergunta que só criança pensa, né? Porque tu vê uma coisa, os grandes não se perguntam isso. Sim. É. Os Sim. grandes não se perguntam isso. Claro. Não, e se tu for perguntar isso para alguém responsável ou irresponsável, ele vai dizer que tu é comunista. Lá vem esse É a comunista resposta. fazendo pergunta difícil, essa porcaria do inferno, não sei o que isso não... Mas é assim, os caras te fazem essas trapaças e quando tu vai... Quando tu questiona. Quando choveu 700 milímetros, aí tu pergunta, qual é o pluviômetro que mediu? Ah, não interessa, foi lá, teve um pluviômetro. Mas de quem é o pluviômetro? Onde é que foi medido? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Não tem.
Não tem a fonte. É um negócio assim, engraçado isso. Eles passam a régua e dizem. E a velocidade do vento, que é pior, que não tem anemômetro quase para medir vento. E eles sempre têm uma velocidade do vento de 140, 120. Aí tu É uma pergunta qual estimativa. é tudo estimativa. Tia, as coisas, em termos de meteorologia, são feitas literalmente nas coxas. E por isso, E tu Cléo, não tem como mexer nisso atualmente, porque isso está uma coisa enraizada no mundo todo. Porque, por exemplo, presta atenção, os municípios não querem investir dinheiro num pluviômetro, não querem investir dinheiro num termômetro, não querem investir dinheiro numa estação meteorológica que mediria isso tudo. As empresas privadas, muito menos. Sim. Então, quem chuta e bota na internet, pronto, ninguém vai discutir com a internet. Ninguém vai questionar. Ninguém vai questionar. E a gente vive um mundo, principalmente nós aqui no Brasil, espero gente que o não resto questiona. não, mas não acho que não é muito diferente, que ninguém questiona nada. Então, quer dizer, o que o pessoal bota aqui parece que é É lei. lei. É lei, é pior do que a Bíblia. Aham. Entendeu? Então, quer dizer, é umas coisas assim muito sérias. Assim, tu for ver quase todos os parâmetros de meteorologia. Não dá uma frustração assim? Tipo, pô, estudei pra isso, sou competente quê? nisso. e tenho aí- 40 anos de experiência nisso e Exato, tem e aí? tanta gente E o chutando. quê? Mas o que tu vai fazer? Tu não vai conseguir mudar o mundo. O cara que tentou mudar o mundo, os caras mataram. Foram lá e colocaram na Entendeu? cruz, né? E agora, se alguém tentar mudar o mundo mais uma vez, vão fazer a mesma coisa, não te preocupa. Porque presta atenção uma coisa, o mundo gira, Esse Cléo. o mundo gira em torno de um faz de conta. Entendeu? Acho que a gente tá no show de Truman aqui, que nem o filme. Não é muito diferente, não. Sabe aquela história de que a vida imita a vida imita a arte? Aham, pode ser. Entendeu? Show de Truman, que era um grande reality, né? Na vida do, Se não do personagem do conhece, Jim Carrey, um procurem baita filme, né? Mas é baita assim que filme. funciona, Ou lamentavelmente. no Homens de Preto, lá no final, que se descobre que nós estamos dentro de uma bolita que vai pra dentro de um saco de bolitas de um extraterrestre gigantesco que é o universo. E por que não? E por que não? Como eu digo sempre, porque assim, assim, porque vende. Tu vê uma coisa, a gente está no Brasil, tá certo? Aí a gente... Acho que sim, agora depois desse Aí- teu questionamento já não sei mais. Aí a gente estuda como é que nascem as crianças, Uhum, certo? tá. Que vem da cegonha. Isso. Aí tu vai para os Estados Unidos, a ideia é o criacionismo. E tu tá na nação mais desenvolvida Sim, do mundo. sim. E a principal fonte deles é o criacionismo. Sim, é isso. Hoje, no século 2000 depois de Cristo, Aham. eles pensam assim. E se tu chegar lá e dizer que não é, Tu é Tá, o louco. O louco é tu. o louco é tu. Claro. E ainda tem Entendeu? os terraplanistas, né? Tu tem os terras... E, aqui e ainda Tem tem tudo quanto é isso, lugar. entendeu? Então, quer dizer, a gente vive num faz de conta que não tem saída. Por isso que eu digo, na realidade, ninguém sabe a verdade. E a verdade, ela pode estar no meio de todo mundo e pode não ser nenhuma das coisas que a gente vê até agora. Então, por isso que tu falou aquele filme da bolita, né? O cara Vai não que- tá de todo... vai que é. Claro! Porque olha o tamanhozinho da gente frente ao mundo. mundo. Eu quero, Cléo, aproveitar esse teu gancho aí de falar do tamanhozinho da gente para falar de uma pessoa que não é pequenininha na tua vida. Aliás, tu cita ela o tempo todo, que é a Luísa, tua esposa, que também é meteorologista. A gente brinca que normalmente o jornalista se reproduz em cativeiro, né? Quantos casais tem no meio da comunicação, né? Com vocês é a mesma coisa. Fala um pouco do Cléo marido. O Cléo, marido da esposa, quem é esse Marido Cléo? da esposa. Marido da esposa é bom, né? Marido da Mas não tá esposa, errado, tá né? certo. Não tá errado, né? redundância. O Cléo, marido, né? O Cléo em casa. E como é que vocês se conheceram? Foi tipo assim, olhando pro céu? vocês falam do Será que tempo? vai chover? Vocês Será que a falam do primeira tempo? pergunta foi assim, será que vai chover? Olha, segundo o prognóstico, não sei o que. Foi assim que puxou a conversa com a Luísa a primeira vez? Tipo, vai chover. Não, foi em 84, quando saiu um dos primeiros concursos de meteorologista para o governo federal. Unido pela meteorologia, então. E aí Boa. o único lugar que fez as provas foi Brasília. Então, quer dizer, eu
e o outro rapaz que trabalhava aqui, que era do Recife, e a mulher dele, eles foram falar o concurso, e o pessoal saiu de todo o Brasil, foi lá fazer o concurso. Aí é que eu fui lá fazer o concurso. Como tinha concurso, aí o que acontece? O cara não estava bêbado, porque geralmente eu estava sempre meio golhado, né? Eu sempre beber. E aí, como não tinha prova, eu não podia beber, não tinha, porque a sacanagem sempre existiu. Vamos colocar o pingo nos is. Então, tinha muita gente que eu sabia que tinha a prova. Mas o cara não me dava a prova porque eu era comunista. Ah, entendi. Claro, eu era presidente de diretório. Uhum. Em 81, a gente fez uma excursão de Pelotas até... E bem na época, e ainda era ditadura militar, que foi até 85 no Brasil. Claro. Alguém fumou já alguma vez na vida? Ah, alguma vez, Quando o cara bota o cigarro, bota a cinza do cigarro, a gente bota a cinza do cigarro para fora, né? Mas lá o cara bota a cinza do cigarro para dentro para cair na mão, para não sujar a sala do tio e não sujar o negócio, nada. De tão puxa-saco. De tão puxa-saco que era. Meu Deus. Então, eu não tinha nada, porque eu era descaradamente contra Não o puxava governo. saco de ninguém? Um cara Graças- democrata. E aí, já. Graças a Deus, não. E aí? Mas por causa disso, eu nunca tive uma diária. Eu nunca tive um curso em 35 anos de serviço. Benefícios, nada. E aí, Cléo, bom, Aí eu 84, conheci a Luísa quando conheceu a eu fui Luísa. fazer lá. Aí a gente se... Sabe, quando tu vai, quando tu conversa com muita gente, entendeu? E aí foi que eu conversei com ela. E tu vê, ela tinha ido no Congresso de Pelotas em 82 e eu nem vi. Naquele monte de gente. É porque eu estava na comissão organizadora, eu era presidente do diretório em 82. Vocês já tinham se cruzado, Porque a mas gente- tu não. nem... Não tinha Pô, tu tido, tava né? talvez muito envolvido. Se tivesse Eu- Tinder, eu- né? eu- Olhava no rap e... Porque eu Opa, estava... vou curtir aqui, ó. Porque ela. a gente estava envolvido em fazer as coisas, em fazer o Claro. encontro, entendeu? Já lá no concurso, tu já tava com... Opa! Peraí. É que eu não passe. Vou, Se eu não passar, eu vou pegar alguém que vai passar. Eu acho que até que se eu não passar, seria melhor eu ia arrumar outro serviço. Mas aí, Cléo... Tu mas nunca agora, sabe o que, mas que agora... acontece quando tem uma curva, né? Efeito borboleta, né? Exato. Ali na esquina. Assim, ó. Exato. Agora é o seguinte, Cléo. Então, só quero que tu chegue lá quando tu chegou na Luísa, né? Vocês Qual foi o conheceram. Não, foi assim. Aí depois tinha uma aí, guria que como é que trabalhava foi? lá que... Não, já tinha saído o resultado. Ah, tá. E aí depois ela veio aqui a Porto Alegre. Mas E vocês aí então depois eu trocaram, fui tipo, lá. né, trocaram um CEP, assim, pra trocar carta, sei lá, né? Sim, era por carta. Ah, por cá, viu? Eu tô rindo. Era por carta, não precisa cair, era por carta. 85, 86. Aí o Cléo, consigo- Cléo desenhou um Eu, sol, eu assim, conseguia na cara. folga, eu conseguia folga, ia pra lá, ela conseguia folga, ficava aqui. Aí eu queria Ela até... do Rio de Janeiro. Eu ia até ficar lá, é que eles não deixaram eu ir pro Rio de Janeiro. Eles queriam, na realidade, que eu saísse de Porto Alegre e fosse para Brasília. Eles Só que e o governo o da governo, época, porque sim, tu era sim, sim. concursado. Isso. E aí ela era concursada no Rio também, e aí eles não deixaram eu ir pro Rio. Porque eu tinha casa para morar no Rio e tudo. Entendeu? É só ela e o irmão dela e a minha sogra, ela já era sem pai na época. Eu tinha falecido. E aí só sobrou a opção de ficar em Porto Alegre. E aí ela Que aqui era, aí ela veio para cá. E assim mesmo, não pensa que essa barbada que é hoje. Tu tinha que mandar certidão de casamento para Brasília. E os caras ficavam conferindo a tua certidão de casamento. A coisa era complicada pro meu lado. Porque os caras pensam, esse louco não casou. Aí pega, tem que mandar o cartório, o cara vai lá e olha para ver se tu casou mesmo no cartório. E isso de uma perseguição da ditadura, tu acredita? Eu não acredito, é porque eu não fazia parte do esquema. Então, quem não faz parte do Sim, esquema, as entrava dificuldades. filtro. As dificuldades, entendeu? Então, o cara vai lá, cadê? Mas vê se esse louco casou Aos mesmo. amigos tudo, aos inimigos. É sempre... Tia, o mundo não muda. Sim. Ele só vai andando, né, tia? E tu vai tendo que driblar as situações. E Então, o quer Rio de dizer, Janeiro é o transforma. lugar que tu quer passar o resto da tua vida? Eu podia passar, mas a Luísa não quer ir lá, porque na parte que ela estava morando, que na época era tranquilo, ali na Vila Cosmos, que é pertinho da Vila da Penha, e que eu não saía de Madureira, que é ali perto também, tá virado. É Zona Oeste e Norte. Zona né? Norte, Zona Norte, Zona Norte. Mais ou menos perto do Tá- Meyer, não? Sim, Norte. passando o meio. A gente não saía do shopping lá. Mas aquilo lá tá virado num campo de tiro e de assalto. E não tem polícia quase na Zona Norte. Entendeu? Eles pegaram no Rio de Janeiro, a polícia fica toda na Zona Sul.
Porque é onde tem turista. Isso. A Zona Norte, então, tá liberado. É um salve-se quem puder. Então, aí a casa tá lá. O meu cunhado tá lá. Agora, porque se for vender, não pagam nada. Claro. Porque eu lembro Entendeu? uma vez de te ouvir, Cléo, dizendo que quando se aposentasse queria morar no Rio de Janeiro. Porque o Rio é isso, né? Mas Uma não tava, cidade que mas tem- não tava com essa turbulência toda Claro. que tá agora. Agora tá muito ruim. Eu Não, acho a que o Cléo mulher- vai seguir, a então, Luísa- na RBS até a- os 80. A Luísa foi lá agora e na Zona Sul, que ela foi, a filha andou por lá, e ela não se animou a ir lá na casa dela. E a casa tá lá, tem 2 andares, a parte de baixo é dela, ela mora na parte de cima. Mas a coisa tá tão feia desse jeito que tá muito perigoso. Tu pode ser assaltado e se o cara, por pouco mais de nada, tu leva um tiro. Claro. Porque pros caras o que Não perdem nada. não perdem nada. E não, eles até ganham. Sim. Porque quando eles dão um tiro em alguém, todo mundo vai socorrer aquela pessoa e eles estão liberados para fazer o que quiserem. E como não tem ninguém para botar freio nisso tão cedo aqui no Brasil, então eu não sei o que vai fazer com aquela casa da Luísa lá. E eu tenho 2 sobrinhas lá também, Que moram lá no que Rio. moram na Zona Norte lá do Rio. Claro, estão casadas. Né? Mas também essa coisa, de vez em quando, levaram o meu celular. Sim. E quando levam o teu celular, tu fica contente. Porque só te levaram o celular. Cléo, tu tá falando muito sobre preocupações, claro, assim, né? Falando sobre problemas, dificuldades. Mas eu sempre fui um cara que, desde que eu te conheci, quando todo mundo sempre me perguntou, tu sempre foi um cara que levou as coisas sempre com muito bom humor, né? Assim, porque tu acorda cedo, tu faz um trabalho que é repetitivo, né? Claro que se faz um serviço importante, Sim, mas óbvio. é Utilidade repetitivo. pública. A Mas- previsão é mas aquilo que repetitivo. todo mundo precisa Mas é saber. repetitivo. Perfeito. E todo mundo quer saber. Todo mundo. E assim, Perfeito. cada vez mais, né, Cléo? Assim, a gente tem passado sim, por situações sim, como sim, essa. sim. Sim. E todo ano tem essa apreensão, assim. Mas eu vejo que tu é um cara que não dá muita bola, né? Assim, tipo, não se estressar muito. Esse é o segredo, Cléo? Porque tu tá jovial, sabe? Tu tá com perto de 70 e tá bonitão aqui. Parece o O Richard que, Gere de verdade. o que acontece é que, tanto faz tu te preocupar com as coisas ou não, as coisas vão acontecer. Não tem o que tu possa evitar. Tu vai ficar velho, tu vai ficar doente. É uma coisa que vai acontecer. Se tu te preocupar, acontece mais cedo. Então, quer dizer, não interessa muito o que tu faça, porque as coisas vão acontecer. Tá? Então, eu não dou bola. Um dia a previsão vai dar errado, os caras vão embora. Não tem... Vida que segue. Vida que segue, não adianta tu ficar querendo acertar todo, querendo acertar tudo, porque tu não vai conseguir acertar tudo. Não tem como. É tipo essas chuvas aí que tem aí, porque hoje em dia um chuvisco é uma chuva. Sim. Uma garoa, então, vou te contar uma coisa. As pessoas já mandam mensagem, tá caindo o mundo aqui. Exatamente. Então, quer dizer, como esse negócio de fazer de um negocinho desse tamanho, um negócio desse, para as pessoas é normal, então nem dou muita bola. Eu sei que deve estar dando alguma chuva por lá, mas faz parte. O Rio Grande do Sul é bem maior do que qualquer região. Mas está chovendo no litoral norte esses dias. Mas olha o litoral norte do estado, o litoral norte frente ao Rio Grande do Sul. O tamanho que é. A área talvez não chegue a 5%. Então, quando tu vai trabalhar com 95% do estado com o tempo seco, qual é a tua preocupação com 5%? Para ser bem específico. dizer Para que... ser. Então, quer dizer, se os caras do litoral norte tivessem alguma coisa, eles tinham alguma coisa para fazer previsão lá para eles, armavam uma coisinha, mas ninguém faz nada. Porque é dinheiro, porque é Claro. investimento. Tu vê, as coisas em termos de município, de estado e de Brasil são tão, eu chamo de ridículas, porque se tu chegar em qualquer companhia, empresa de Fórmula 1, eles têm um radar meteorológico de mão, que eles veem no circuito onde é que está chovendo. E um circuito de Fórmula 1 tem o quê? Talvez, vamos exagerar, 5 por 5, 25 km². E as equipes têm o seu radar meteorológico, que elas botam na mão ali, uma pistola, né? Ficam vendo como é que está o tempo. No Brasil isso não existe. Isso não é interesse da prefeitura comprar, não tem interesse da prefeitura montar um centro para fazer monitoramento. Vamos saber se está chovendo na Zona Norte ou está chovendo na Zona Sul. Não. A nossa tem preparação interesse. é zero para qualquer catástrofe meteorológica, então. Não, catástrofe não tem preparação. Sim, mas
como o que ocorreu, por exemplo. A gente já teve uma enchente, já teve Vai ter vários episódios. outras e vai acontecer a mesma coisa, porque na Europa é assim. A Europa vive de inundação em inundação. Os Estados Unidos vivem de inundação em inundação. O Brasil vai viver de inundação em inundação também. Vai ser cada vez mais frequente, então. Eu não sei se é assim muito frequente, mas Natural. vai ser frequente e vai ser considerado natural. Primeiro, começa porque a gente ocupa todas as baixadas. Foram para a Holanda, sabe o que a Holanda fazia? Tirava o pessoal da área de risco. O que se fez aqui no Brasil depois que voltou da Holanda? Botou saco para fechar as comportas. Até se tentou tirar, mas também foi difícil de tirar. Tia, né, mas por também. que é difícil de tirar? Porque eles não levaram, tem uma ninguém, previsão não levaram ninguém da justiça para lá. organização? Não tem. Não tem. Entendeu? Tia, presta atenção. Só existe pobre no mundo porque pobre dá lucro. Pobre dá lucro para muita gente. O dia que pobre dê prejuízo, eles vão acabar com a pobreza. Mas enquanto a pobreza der dinheiro, essas enchentes dão dinheiro, muita gente. Para quem explora, para quem acaba Entendeu? lucrando e vendendo. Então, por isso que o cara... Porque me diz uma coisa, qual é a ideia? Tchê, tu vai lá e tira o pessoal que estava numa situação de enchente, aí depois tu vai lá e coloca o pessoal no mesmo lugar de novo, assim que a água baixa. Quando a água subir, a gente tira. Se isso fosse uma coisa que não desse lucro para a prefeitura não deixava o cara voltar ali. O próprio judiciário não deixaria a pessoa voltar para um lugar que ela já teve alagado. Eu não entendo. Mas o judiciário agora é isso, é aquilo. Eu digo, os caras estão lá, num lugar que enche d'água, e a justiça diz, não, deixa ele lá. Eu acho, Cláudio, só queria complementar um pouquinho, meio que um contraponto, Sim, com todo o respeito. claro que, mas, eu acredito. mas claro, se não, não- estamos se não aqui tiver democraticamente se não debatendo. tiver contraponto, Não, não claro. tem Eu conversa. pelo menos acredito. Aliás, tem muita gente que gosta que não tenha contraponto. Não, nós estamos aqui para falar, é tudo uma boa e vamos nos abraçar e dividir um café Sim, igual. claro. Eu acredito que assim, quando se começaram ocupações como a da Zona Norte, que é construção em cima do dique, ou na região das ilhas, isso é de um século atrás, talvez nas ilhas principalmente, né? Que nasceu, eu conheço gerações lá que são de 1800 e alguma coisa, né? Pessoas que foram arrastadas para lá. As ilhas nasceram, aliás, por um prefeito que quis tirar a pobreza do centro de Porto Alegre E colocou e na mandou para as ilhas. Claro, perfeito. Como as favelas do Rio de Janeiro, Exato. que saíram de Copacabana para as favelas pra surgir. subir o cerro. Só que naquela época as pessoas foram empurradas e se tinha uma permissão de construção, né? sei. E aí hoje se sabe que é proibido por causa de tudo mais. Então, quem está ali também adquiriu um direito de estar ali e o que tem que se garantir, eu acho que todos nós concordamos, é que essa pessoa tenha acesso, que nem agora é o caso do Rio Grande do Sul, de um valor para a compra de uma outra casa. Uma compra assistida justa, né? E com a pessoa sendo acompanhada, porque ela adquiriu aquilo lá. Imagina, Cléo, eu gosto de pensar assim, se daqui 50 anos onde tu mora, né? Eu sei porque eu já fui na tua casa, muito bonita a casa, parabéns. Se decidir que aqui agora já não pode mais morar, né? Mas quando tu comprou, podia. Mas agora se descobriu que passa aqui que tem um vulcão, né? Eu tô usando, óbvio, um exemplo muito extremo, né? Agora não pode mais, Cléo. Se você não pode, né? Mas em algum momento mas- pode, né? Em algum momento pode. Mas isso tem que constar na legislação. Quando eu concordo. estiver num lugar que não pode morar, eu tenho que ser tirado dali. Perfeito, concordo. Entendeu? Não posso É pela ficar preservação ali. da vida, né? Exato. Claro. perfeito. Entendeu? Porque É pelo não bem tem maior. como isso. Não existe outra possibilidade Exato. porque o bem maior é a Agora, vida. e a maior parte dos lugares não foram comprados. Sim, sim, por ocupação. Muitos foram. A maior parte dos lugares é ocupação. E ocupação feita e incentivada por político. Ali onde é a Coab Guabiroba, Lá em Pelotas, onde o Cléo cresceu. quando eles resolveram ali, eu acho que 1 ano ou 2 antes de fazerem a Coab, eles invadiram aquilo ali. Em 2 dias, fizeram um monte de casebre. E ninguém tu não tira. entende. Perfeito. Não, o problema não é ninguém não tirar. Nem tem como alguém tirar. O problema não é tirar. O problema é quem levou essas pessoas para lá. Perfeito, perfeito. Essas pessoas têm nome, essas pessoas têm CPF, essas pessoas têm costa quente no governo que não acontece nada com elas. As pessoas não foram para lá porque queriam. Elas foram para lá levadas por um Cléo. Certo? Porque na hora, agora a gente diz que não tem ninguém, mas
Tem alguém que capitaneia isso sempre, entendeu? E aí depois tem aquela coisa da distribuição de terras, de reforma agrária, que tu não tem como fazer nem reforma urbana, como é que tu vai fazer reforma agrária? Bem E é complicado, é uma coisa muito complicada, porque aquele negócio, como é que tu vai conseguir que o Estado dê dinheiro para todo mundo ter uma casa? Já começa por aí. Quer dizer, até tem, porque se tu for nesses países socialistas, o cara te bota aqui num apartamento, tu não escolhe o apartamento que tu quer, o governo te dá o apartamento e fica com 30% ou 35% do teu salário todos os meses. Seria um financiamento quase forçado, assim. Sim, mas é assim que funciona. E sem poder, como eu disse, sem poder de escolha. Mas é assim que funciona. Tchê, se tu deixar muito a Bangu, a cada um escolhe onde quer morar, dessa bagunça do Brasil. Porque tem coisas, é aquele negócio assim, quer dizer, mas o regime comunista é bom ou é ruim? Tem certas coisas que até são mais tranquilas que aqui. Claro que tem outras coisas que são pior. Mas se a gente for analisar, o nosso modelo tem coisas que são muito boas e tem coisas que são muito ruins também. O problema todo é a gente conseguir juntar o que tem de bom aqui com o que tem equilíbrio. E debater e fazer os dois lados compreenderem que não é tudo de um lado ou tudo de outro. Mas as pessoas não são... Tu vê que as crianças, até lamentavelmente no colégio, não são muito ensinadas a debater e a chegar a um acordo. E se tu não colocar as crianças a debater e chegar a um acordo quando tem entre 10 e 15, dos 25 aos 30 que não vai ser. Claro. Entendeu? Porque eu queria aproveitar que a gente está falando de assunto polêmico e também de educação e te fazer uma pergunta que é polêmica. O aquecimento global existe? Claro que existe. Tem gente que diz que não sei, a minha pergunta Vamos lá. É de sacanagem, Thiago? Não é sacanagem. Não é sacanagem. Muita gente faz essa pergunta para mim. Porque tem gente que acha que não. Porque sim, tem sim, gente... que agora defende que não. Agora vamos lá. Agora... Agora já é outra coisa. O aquecimento global existe? Existe. É normal? Talvez sim. Porque a Terra tem momentos em que ela está aquecendo e tem momentos em que ela está esfriando. A superfície, o globo terrestre não tem sempre a mesma temperatura. O globo terrestre não tem sempre as mesmas coisas. Os dinossauros acabaram com o quê? Teve uma guerra para matar os dinossauros? Não. Eles morreram por quê? Pelo efeito do comportamento do tempo que se tornou adverso para eles. Então, quer dizer, essas coisas de mudar o tempo são normais. O tempo muda. Rios mudam de lugar a cada milênios. Sim. Então, se um rio muda de lugar, o que leva o tempo a ficar sempre do mesmo jeito? Pelo amor de Deus, nada. Que o clima vai mudar? Vai. Como é que a gente vai se adaptar? Aí é outros 500. Perfeito. Quem é que muda o tempo? Eu não sei se o bicho-homem tem capacidade de mudar o tempo assim do jeito que os caras dizem, porque olha o tamanho da gente. A gente faz um aquecimento. Tu faz um aquecimento em Porto Alegre, em Gravataí, não. Aí, faz um aquecimento em Porto Alegre aonde? No centrinho de Porto Alegre, saindo um pouquinho para a Zona Norte, saindo um pouquinho para a Zona Leste, porque para a Zona Sul tu não faz aquecimento nenhum. Cheio de mato ali, não aquece na Zona Sul. Então, quer dizer, existem bolhas de aquecimento? Existe. Tu joga muito veneno? Joga uma quantidade excessiva. Tanto é que a pior coisa que tem é tu caminhar na beira do dilúvio. A pior coisa que tem é caminhar na beira da Protásio. Porque ali tem muitos gases. Tu tá na poluição, entendeu? E isso deveria ter uma plaquinha nos postes. Aqui tem poluição, não caminha. Sim, aqui. nível de poluição, como tem em São Paulo, por exemplo. Mas eu não estou nem pedindo para dar o nível da poluição, somente para dizer, olha, tia, não caminha aqui na beira do dilúvio, não corre na beira do dilúvio porque está cheio. Se tu for vereador, Cléo, tu pode fazer essa... Não, eu não quero me meter na política, tá louco? Não? Não, claro que não. Você já tinha o carimbo lá de comunista? Não, dor de cabeça depois de 70, não, Cléo. Não, mas estou dizendo assim, mas essas são coisas simples que podiam ser avisadas para a população. Por exemplo, vai correr ali na orla do Guaíba, corre o mais afastado
possível da faixa. Da faixa, perfeito. Da faixa onde passam os carros. Perfeito, Entendeu? perfeito. Porque tu está sujeito a menos poluição, então tu caminha de manhã, que a poluição está se dissipando. E assim mesmo de manhã é complicado, porque de manhã está de cima para baixo. Melhor é quando tem convecção, que aí tu está levando a poluição para cima. Aí ela fica menos Melhor embaixo. horário para correr, então? Eu acredito que é no horário quente, que é quando tu tem o ar subindo. Se tu tem o ar 3 da tarde. se tu tem o ar subindo, aí tu tem menos poluição. Se tu tem o ar sendo jogado de cima para baixo, porque tem... Às vezes a gente acha que o ar só se movimenta na lateral, ou me empurra, ou me breca, né? Agora, ele tem movimentação vertical. E essa movimentação vertical leva ou desce. Porque o que é a serração? É a umidade na coluna atmosférica sendo jogada de cima para baixo, e aí ele prensa essa umidade de encontro ao solo, e ela passa do estado gasoso para o estado líquido. E por isso que tem é aquela isso. bruma, Por aquela isso, coisa sim, assim. sim. E aí aqui tem poluição junto ali. pode ou não ter, entendeu? Na maior parte das vezes não tem, diga-se de passagem, pelo menos Porto Alegre não tem nenhuma indústria tão poluidora assim, Sim, a tal ponto. para tal ponto de Mas então, fazer. pelo menos em tese, é no horário mais quente que é melhor. Claro, mas para aí é evitar a melhor em poluição. termos de poluição. Mas aí é ruim em termos de outras coisas, ele tem que balançar. Deixa eu te perguntar outra coisa que me veio à cabeça. Em algum momento da minha vida, eu li sobre a questão da beleza do pôr do sol ter a ver também com a questão da poluição, aquele tom alaranjado meio geral. Aquilo é poluição. É isso mesmo? Sim, porque são partículas sólidas em suspensão na atmosfera. Pode ser poeira, mas geralmente não é poeira. Geralmente é poeira misturada com algum tipo de poluição. Claro que se tu está na beira de algum rio de terra vermelha, aí é normal, né? Está no Alto Uruguai, por exemplo, o solo é vermelho. Então, a poeira que levanta vai ser vermelha também pela decomposição do prisma. Mas aqui, o que tu tem de vermelho na beira do Guaíba? O Beira-Rio. Mas assim, mas quando tu vê... A bandeira do Inter. Mas quando tu vê o pôr do sol no Guaíba, tu vê Do outro lado. Do outro lado, é Tá verdade, refletindo. é verdade. Só se olhar de Guaíba pra cá. Não, mas não, tem coisas que é assim, não Faz tá muito sentido, errado, então. poluição, sim. Então é pela poluição. A gente muitos- olha que é muitos- tão bonito. Mas é sempre bom salientar que na maior parte dos lugares não é poluição. Eu não acredito que a maior parte dos dias seja poluição no Guaíba, entendeu? Pode É ser só bonito mesmo. poeira. Só Pode ser poeira, só poeira. pode ser só poeira. Mas é alguma Poeira partícula. e bonito. Isso, mas Beleza e poeira. mas tá tudo certo. a maior parte das vezes poeira ali, né? Aquele negócio. Eu vou te dizer que eu olho, eu nunca vejo aquele negócio assim tão vermelho. Eu vejo tudo, tá a mesma coisa. Eu acho que tu tá meio saturado, Cléo. Do Pode quê? ser assim. Eu não, Tá meio primeiro saturado, lugar, porque eu não vou quase pra É lá. bonito. Ah, tá. É porque tu mora, né? O Cléo mora na Zona Leste. Eu sempre morei pro lado de cá, então muito. Só quando eu via no campo, no Inter, lá No nas Beira-Rio. piscinas, nas lá no Parque piscinas Gigante. é que eu ficava ali. Mas mesmo eu também saía no meio da tarde, eu nunca fiquei até o final da tarde. Então eu não sei te explicar muito sobre aquela região, porque eu não vou quase para lá. Tu vê, né? Que coisa. Porque eu sou a pessoa que eu gosto de ir assim pra ficar ali curtindo, olhando aquele pôr do sol. Ah, meu Deus do céu. O dia que me encontrar num negócio assim, manda inteiro, né? Pelo amor de Deus, não diga. Ai, eu adoro! Mas é Cléo. sério, o que eu vou fazer sentado num campo olhando e olha, ele tá vermelho? O que tu gosta, então? É tipo o cara Boa que pergunta. ficava olhando o muro branco achando que era um lago, entendeu? Na real, nós estamos no show de Truman. Estamos no show de Truman, é Além verdade. Ele olhava pro... Foi a especificação perfeita. Aí daqui a pouco o cara viu que não era um rio, era apenas Agora, um qual muro de branco. nós é o personagem? Ah, Porque não. os outros dois sabem. Dois aqui sabem, entre nós três, né? Tem mais o Globes, mais a Gabi. Alguém tá sendo... Mas é complicado. Enrolado. Pelo menos é assim que eu E o penso, que tu não gosta tem de como. fazer? Isso, boa Conta. pergunta, Yasmin. O que o Cléo, saindo um pouco da previsão do tempo, assim, o que tu curte fazer? antes eu- Sábado, quando começa a tua folga de tarde. Eu vou dormir depois do almoço. Bom, tu pergunta o que eu faço sábado de tarde, eu vou dormir depois do almoço. Tá, no domingo, então, Cléo. Vamos ser mais No específico. domingo, geralmente, a mulher vai a gente vai na igreja, depois do almoço eu vou dormir de novo. Quando a mulher vai pro shopping, eu deixo ela lá vendo aqueles negócios. O que eu vou fazer numa Renner da vida no setor das mulheres? Nada. Então eu fico lá no carro,
Dormindo também. Claro. Tirando uma sonequinha. É claro. Bota ali pra ver É o soneca, é bela adormecida, pra escutar o Te Liga lá, né? Tá, Cléo, o Debona, né? Te liga. Isso. Tá, mas então nas férias, o que tu gosta? Como é que é o Cléo? Geralmente eu saio pra caminhar, vou pra praia, mas não sou de sair muito de casa, não. Eu vou pra praia porque a Luísa gosta de praia, senão... Filme, Tem. gosta de assistir um filme? A gente tá falando Puta, de faz cinema aqui, né? tempo. Porque eu nunca pude assistir filme, porque tu levantar todos os dias, Às 6 três. por 1, entendeu? Sim. Durante 20... Não, eu concordo. Eu 25 dormiria anos. também, Cléo. Não tem, Eu dormiria não em todos os tem, não tem momentos. como tu tentar fazer outra coisa, entendeu? A não Claro. ser quando tu tem alguma folga, tu dormir passa a ser o teu descanso Hobby. imediato. Sim. Ou então ver um jogo. Mas assim, de fazer outra coisa, de ir ao cinema, eu nunca tive tempo de ir ao cinema. Então, mas tu não ia ao cinema? Sim, quando eu estava lá em Pelotas, eu até ia ver cinema de Bang Bang, né? E alguma porno chanchada. Mas nada de ficar assim, esquentando muito a cabeça, porque eu não gosto de filme para ficar esquentando muito a cabeça. Eu não gosto de filme que tem aquele monte de ketchup na tela, né, tchê? Porque os caras mentem descarado no cinema também, né, tchê? Porque a gente tem que ver Mas isso. aí é cinema, aí pode, né? Aí pode. Não, É. pode, não. Pode, Eu tô pode, dizendo, pode. pô, mas... Ficção. sim, mas aí quando tu já sabe que aquilo é ficção, que aquilo, sei lá, eu já entro com aquela coisa com o pé atrás sempre. Não gosto de filme de terror, nunca gostei. Um terror já chega à vida, né, tchê? Esse Cléo. Ô, Cléo, me conta uma Fala. coisa. Teve algum momento da tua vida, assim, que foi uma grande virada, tipo assim, que, sei lá, que tu mudou a vida? Seja ter... Várias. Nascimento da tua filha? Não, eu já estava casado. Mas o Ali. nascimento de uma filha muda a vida da pessoa. Tá, porque tem que trabalhar mais. Cléo, tu tá sendo muito pragmático, Ai, Cléo. adoro. Eu tô Mas falando a do vida- coração, Cléo. Mas a Sim, vida... Tu não- falando eu de não- contemplar calma aí, o pôr do a gente- sol, a o homem gente- não a contempla. gente- Não a gente- contempla o a pôr do gente- sol. A gente pode até ter coração, mas se alimenta pela barriga. Não esquece. É isso O mesmo. estômago é que É sustenta. isso mesmo. O coração pode ser Precisa muito... trabalhar mais É, mesmo. o coração até bate, mas se tu não tem o estômago, Quais não são vai as coisas que funcionar. tu mais ama? E quando Cléo? eu entrei depois na faculdade... Ah, por favor, vamos lá. Vamos voltar aos Ali, momentos de virada. Pois Depois é, aí foi quando eu saí do quartel, eu resolvi fazer faculdade. Porque até aquele momento, Não tinha até muita 1978, é o que eu penso hoje, faculdade é uma droga. O cara que faz faculdade hoje em dia é atraso de vida. Se tu fizer um curso com 18, 19 anos para ser metalúrgico, assim, para trabalhar com emenda de cano, isso dá mais do que qualquer profissão. Primeiro, porque tu não paga imposto de renda. Ninguém te cobra recibo quando tu faz um serviço de pedreiro. Hoje em dia, para tu conseguir um pedreiro é uma briga. Para tu conseguir um encanador é outra briga. Para se tu precisar de um eletricista, é mais uma dificuldade. Entendeu? São essas profissões que não tem mais, porque eles colocaram na cabeça das crianças hoje que todo mundo tem que fazer faculdade. Para as empresas foi bom, porque como está cheio de gente, as empresas pagam um salário de ninharia lá para eles. É isso mesmo. É bem capaz das empresas hoje em dia pagar para um profissional de nível superior menos do que para um pessoal de nível médio que vai lá e conserta o cano da empresa. E aí eu vou te contar uma história que fez eu repensar sobre a questão do jornalismo. Eu, jornalista que sou, fui repórter durante 7 anos da minha vida, e uma vez eu vi que um chapista, que seria a pessoa que ficava lá, Sim, sim. né, fazendo Sim, no X, no X e no hambúrguer. Exatamente. Ganhava mais Do que tu. do que eu, com formação, com especialização, com pós-graduação. E não era, uma pós-graduação, não. Eu tenho um monte de pós-graduação, entendeu? E ele ganhava mais do que eu. E vai continuar ganhando, criatura, porque eles continuam incutindo a ideia nas gurias que têm 16 anos de que elas têm que fazer faculdade, Por que eles incutem essas ideias na cabeça das crianças? Isso, se tu prestar atenção, é uma coisa Brasil. Isso não é uma coisa nem da Argentina, não é uma coisa nem do Paraguai. E eu sou do tempo que o salário mínimo no Brasil era o menor da América Latina. Não sei se não continua sendo até agora, porque agora eles não divulgam o salário, o valor dos outros salários. E naquela época se divulgava um pouco mais as coisas. E o salário do Brasil, o salário mínimo no Brasil, sempre foi o menor salário da América Latina. Olha a porcaria que isso aqui sempre foi. Às vezes, mas e se desse? Digo, tchê, a única coisa que eu me arrependo até hoje, arrependo mesmo,
é não ter aprendido inglês e não ter aprendido espanhol. Porque eu não estava mais aqui. Tu queria ter vivido, crescido ou Pra trabalhado, sair- feito Para em outro sair lugar. fora outra daqui, oportunidade. porque aqui a coisa é muito complicada. Obrigada. Tu mora num lugar que é muito ruim. Tu não vê alguém reclamar tanto, mesmo a Argentina com os problemas que passou, o pessoal... Ah, mas as indústrias, umas voltaram... Mas as indústrias, mas tu via a população... Aqui a população vive... A gente Teve vive uma muito época, mal. né, A gente tem mais desconto do que salário. A gente chegou a esse ponto. Falando sobre qualificação, teve uma época, né, que ter um diploma, ter uma faculdade, Isso. te garantia um emprego e um salário maior. De fato, muita gente fez faculdade, né? Hoje em dia é muito mais acessível. E aí, com isso, sim, os salários arrocharam muito. Mas também, ter educação é algo para a vida, né, Cléo? Assim, eu, pelo menos, discordo respeitosamente de ti, né, quando falou sobre faculdade. Acho que a gente aprende muito, né? Aprende, conhece pessoas, aprende Tudo. a socializar. E, claro, mão de obra, como tu Tudo, falou, de tudo. um bom pedreiro, um bom Tudo que eletricista, um bom tu profissional, tudo- ganha muito tudo bem que- porque tudo faz que um bom tu aprende serviço. na faculdade com 20 anos, tu pode aprender com 15 numa boa escola de segundo grau. Com um bom ensino de base. Concordo. Então, Entendeu? aí eu concordo contigo. Por que que não se... Por que que, A por que base que, deve por ser que que melhor não bem se feita. faz nada com as crianças de 15 anos? Por que que não se faz nada com as crianças de 12 anos? Muitas vezes não é eleitoreiro, não dá Entendeu? voto. Né? Muitas vezes não dá voto. Talvez por isso você faça. Tô por concordando isso quando contigo. eu tinha uns amigos, na época que a gente teve uma eleição que podia votar, se queria continuar com, como é que era o nome? Com democracia, não me lembro, Eu não... teve uma eleição para saber se a gente queria monarquia, se a gente queria... Você poderia ter um parlamentarismo, Ou né? parlamentarismo. Eu lembro. Sim, eu tinha muitos amigos meus que diziam, ele só vai para frente o dia que tiver uma monarquia. Porque tu não conhece um país monárquico Que não tenha dado certo. que não tenha dado certo. E que não tenha um grau de educação maior. Mas aí também Onde tu é que o pega- Brasil cresceu? Na monarquia. É. Mas, Depois, na monarquia, virou anarquia. mas também, né, Cléo, porque são países que têm historicamente muito mais tempo, muito mais riqueza, exploraram outros países. Espanha invadiu muitos países da América Latina, Portugal também dividiu, né, o Tratado de Tordesilhas. pela questão histórica. São países que exploraram e criaram riquezas e têm mais capital desde Com base nisso também. desde isso. Né? Então, acho que é um pouquinho maior. Agora, a pergunta que eu te fiz e a gente acabou enveredando um pouco o assunto. O que foi? O que tu ama? Quais são as coisas que tu mais ama hoje? Que dá brilho no olho, assim, aquela coisa que... tipo bah, assim, é eu por isso que amo- eu acordo. É, assim, ó. No eu- dia 5? É um bom motivo. Os boletos são Nós ótimos que agora motivos. empreendemos não temos o dia 5, mas tu tem ainda. né? Tá, mas... Mas tá tudo bem, tá É tudo isso bem. mesmo. Mas é a mesma Quem sabe coisa. todo dia só pode o ser dia- dia 5, é né? só o dia que Exato. muda. É só É só o que dia você que muda. vou botar o dia 5. Patrocine o Bacipod. Todo dia pode ser. Entendeu? Mas não tenho assim muita coisa não. Eu não tenho tua família? Eu não tenho muita ilusão na vida. Não, a Carolina está comigo. A Carolina, minha filha, está grande lá, está se virando sozinha. Então, Tu quer é um dizer, homem eu preto acho- no branco, Eu assim. acho que Pois isso. é. Eu acho que isso é o que é o mais importante. O que tu vai querer da tua guria? Que ela consiga trabalhar e viver por conta dela. É, que ela seja feliz do E jeito vivendo- que ela consiga viver Então, bem, claro. Então, tu já está contente. Qualidade. com Não precisa certeza. mais nada. Com certeza. Exatamente. Mais nada. Entendeu? A tua é a mesma coisa. Ó, Os teus guri, Chamou. ó, deve ser o governo. O governo que tá te ouvindo, Cléo. as tuas crianças crescendo e conseguindo viver numa boa. É isso mesmo. É pra Entendeu? isso, Então, pra quer isso dizer, que eu... é para isso que. Então, isso quer que dizer, eu- é por isso que a pergunta. Tô ali, ó. Complica alguma coisa? Eu digo, não, porque não tem mais nada. A Carolina já cresceu. Já Agora é tá só vivendo. por ti, Cléo. Sim. Sim, eu só me sustentar para mim, olha que daí eu me sustento com pouca coisa. Tu quer ser avô? Ter um neto deve ser bom, né? Mas menos Ah, trabalho. sei lá, do que mas ter eu filho. acho- a Carolina não quer ter filho, então não tem problema. Eu acho que ela Porque até. nem cria Eu, expectativa. eu, isso é eu, verdade. eu acho que no mundo atual é muito complicado tu ter filho. Mas muito complicado mesmo. Por- Começa pelas escolas, mas começa pelo ambiente escolar, que é um ambiente altamente poluído na maior parte das escolas. Entendeu? É muito complicado, porque as crianças estão aprendendo hoje que tudo tem que ser comunista, que tudo o governo vai te dar dinheiro. Sim. Entendeu? É essa a explicação que os professores dão antes de ensinar que 3 vezes 3 é 9, eles ensinam que tu tem que ser comunista e que o governo vai te dar tudo que tu quer.
Não se ensina alguém hoje a ser, e já não ensinava no meu tempo, a ser chefe, a ser dono de si, a ter um negócio. Entendeu? Inclusive no jornalismo, né? É uma coisa Tem que assim. empreender. Que é tão difícil, porque assim, eu tive uma cadeira de administração no jornalismo e o auge da minha vida era estar em um veículo de comunicação. É isso que o governo te ensina. É isso que é isso. E enquanto tu não mudar esta base, tu não tem como. Ninguém quer ser carpinteiro, entendeu? O meu primo lá em Pelotas é o Ivan. Mas não te ensinam a isso, não te ensinam que existem outras coisas na vida, a não ser tu pagar uma faculdade que tem um dono. Porque mesmo uma PUC da vida tem dono. As outras nem se fala. Sim. Então, quer dizer, esse é que é o problema. Tu está incutindo na ideia na cabeça das crianças com 10 anos de que elas têm que fazer faculdade. Eu digo, caramba, imagina todo mundo com faculdade, quem é que vai, quem é o pedreiro? Quem é? Quando tu começou, quando tu fez o curso de meteorologia, tu pensava que um dia tu ia ser o cara do tempo? Claro que não, caramba. Eu pensava em sair fora da meteorologia o mais rápido possível. Ah, é? Sim, Mas não deu certo, né? 40 anos depois... Não deu certo. Por que não deu certo? Porque o salário é muito baixo, tu não conseguia pagar outra coisa. Porque o fato de tu receber pouco no final do mês e mal conseguir fechar as contas, e ainda bem que dava para fechar, é que tu perde as perspectivas de fazer outra coisa. Tu só vai fazendo. Exatamente. Aquele vira o teu caminho. Aquele vira o teu caminho. Que não tem entendeu? possibilidade de pensar fora da caixa. Não tem, exato. Tu não tem como pagar um outro curso. Eu estava ali, eu morava a 10 passos da PUC. Em 83, eu vim para Porto Alegre, metade de 83, em agosto, e eu fui morar em 84 na Cristiano Esquina Ipiranga. É do lado ali onde tu trabalhou. Entendeu? Por que eu fui morar ali? Porque o valor do aluguel ali era a metade do que na Riachuelo. E não é no centro da Riachuelo, na Riachuelo lá na ponta, lá quem vai para a Câmara de Vereadores, que tem do outro lado hoje, né? Então, era ali na ponta, ali, número 100 e poucos. Tá? Aí eu cheguei na imobiliária de volta, tinha lá o anúncio, a metade do aluguel, eu pensei que está faltando nesse apartamento, tem a metade do aluguel, não tem nada lá. Eu não tenho tudo, digo. Mas talvez por que anos barato? Mas porque é longe. É o que eu ia dizer, talvez anos 80, a Zona longe. Leste, a região ali do Partenon, Isso, que tu está citando, longe. é quase... A Vila São José. Hoje é uma região muito valorizada. Hoje, ali, né? sim, Claro. mas É que hoje agora, ali é perto. Eu né? sei, Se pensar. exato. Entendeu? Esse que é o problema. Tu não tem, e aí tu não tem muitas oscilações, não tem muitas variações, tu não pode fazer... Eu passei, por exemplo, a engenharia elétrica. Mas só que naquela época não tinha financiamento. E aí tu vai pagar de que jeito? Não tem como. E tem aquele negócio, quando tu passa na PUC, tu tem que a primeira coisa em 30 dias é lá e colocar o dinheiro na boca do caixa. Se tu não colocar o dinheiro na boca do caixa, tu não faz nada. Vaga. Mas o bom nestas mudanças é que hoje eu sou um filho da PUC, né? Do ProUni. Somos. Sim, eu sei, mas mas isso, estudantil, né? Sim, perfeito. Então, É aqui agora, também. mas se não tivesse ProUni? Claro, Sim. dificilmente se E teria. refletir sobre os outros caminhos e as novas possibilidades e outras possibilidades, né? Isso. Mas hoje a coisa, como já está mais fácil, porque eu tenho os mecanismos de acesso, financiamento, mas antigamente não tinha. Não tinha, exatamente. Então, aí ou tu tinha dinheiro para botar na boca do caixa ou não tinha. Perfeito. E também a questão dos horários, né? Da universidade. Eu lembro, assim, que o meu pai até ele passou em 2 universidades. Uma era na URGS e na PUC. Na URGS para engenharia alguma coisa e na PUC para direito. E aí ele queria engenharia, eu acho que é engenharia civil, e ele não podia, não pôde cursar não tinha de noite, só tinha por de causa dia. dos horários, porque ele tinha que trabalhar. Porque as universidades, lamentavelmente, não pensam Em quem não tem. em como é que as pessoas vão viver. E isso foi na época, continua sendo hoje, lamentavelmente. Tu acha que a URGS pensa em alguma coisa? Sim. Não. Sim. Não. Entendeu? Então, quer dizer, é bem o estudo é bem complicado. É por isso que eles também não têm o menor interesse em aumentar o segundo grau.
em dizer para as pessoas que dá para viver de outra forma sem ter curso superior. Cléo, a gente está falando, o nosso podcast fala muito sobre rumos da vida, né? A gente tem falado aqui, estamos falando disso. E o Cléo já disse, meteorologia era o que dava para eu fazer na época e por isso eu escolhi. Agora, o Cléozinho, aquele assim, pequenininho lá e tal, né? Uma criança já de cabelo branco e tal. Sonhava com o quê? Nada. Jogar bola e fazer, mas nunca fui pensar em alguma Cléo coisa. não é alguém que se preocupa. Pois Não, eu tô né, vendo, Cléo? é pragmático. Dia após dia. Tanto é que eu comecei... O Cléo não faz previsão. Meu primeiro... Nunca Pra fez vida, previsão. pra vida. Da vida. Meu primeiro curso que eu fiz foi mecânica de automóveis. Eu podia trabalhar com um mecânico tranquilamente. Já ia pedir Entendeu? pra tu ver um barulhinho De- no motor. Depois eu fui fazer eletricidade, eu fiz eletrotécnica. E caiu Aí no depois número do- da meteotécnica, a única coisa que deu era meteorologia, porque o outro curso que eu podia fazer era agronomia. Mas eu nunca fui muito desse negócio de plantação, entendeu? Na época a gente tinha porco lá em casa, a gente dava batata doce para porco. Hoje em dia o pessoal come batata doce e acha bom. Vamos fazer o quê? Abóbora, então, aquelas abóboras de pescoço. Aqui que a gente fazia com as abóboras de pescoço? Doce. 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 E o que sobrava do doce, dava para engordar os porcos. E depois carneava o porco. E depois, claro, vai fazer o quê? Mas pra que tu cria? E aí porco? fazia um molho doce pra ele ficar agridoce. Não fazia isso. Cléo, mas eu acredito que em algum momento da vida tu deve ter pensado assim, olhado uma profissão, talvez, e admirado, e ter pensado, eu podia ter sido mágico. Sei lá, tô pensando agora assim. Não, a única coisa que eu podia fazer era eletrotécnica, e eu fiz. Mas essa Porque eu gostava de eletricidade de carro e eu fui fazer eletrotécnica. Mas fora disso, eu entrei na meteorologia porque eu conheci o cara que estava fazendo a propaganda do curso. Ela tinha sido meu professor de física na ETP. Aí, tá saindo um curso novo aqui. Aí, vou embarcar nessa coisa. Não sei o que é. O que eu conheço, eu não gosto. Essa posição de sonhar, de ir além, de Eu não analisar tenho muito perspectivas, eu acho que é uma posição de privilégio. Também, sabe? tenho muito disso. De poder, que nem o Cléo disse, tinha que pagar as contas, entendeu? Tinha que fazer o que estava dando certo. Né? Sim, e então, antes não eu tinha tava... possibilidade de refletir, E antes de eu estava sonhar disso. por conta... Eu acho que também é uma por posição. conta do pai e da mãe, então eu vou fazer o quê? Eu fazia meteorologia, porque a meteorologia é de graça. Eu vou e venho de graça, porque o ônibus era de graça também para levar para o campus. Então eu não pagava o ônibus, ia a pé até a avenida lá na Duque de Caxias. Pegava o ônibus, ia, voltava, descia do ônibus e voltava para casa. Então, quer dizer, Era o que dava. eu não tinha gastos, entendeu, assim, muito grandes. E aí, pronto, aí tu vai tocando a vida do jeito que dá. Perfeito. Entendeu? Não Perfeito. tem muita É isso mesmo. coisa de tu ficar argumentando aquilo. Sonhando dizia, ou... Tia, sonho é para quem gosta de doce. E é bom, né? Ninguém tá dizendo que é ruim. E como Cléo, que tu entrou no rádio? Porque aí, Porque- uma coisa é ser meteorologista. Sim, No outra Brasil, coisa é entrar no vou rádio. chutar aqui, se Outra existem coisa- 1.000 ou outra- 10.000, 50 estão em veículos, ou não sei. Não, talvez não tenha nem. Não, enfim, um porque percentual muito pequeno. Porque os caras não te dizem o que fazem. Entendeu? Porque, por exemplo, tu encontra um monte de jornalista falando sobre meteorologia, mas que não diz que é jornalista. Sim, a moça do tempo, ou o moço do tempo, né? Nunca foram meteorologistas. Exato. Entendeu? Então tem isso também. Mas eu entrei por causa de um louco que estava no 8º distrito. Nem sei onde é que ele anda. Depois ele casou com uma guria do Recife. Ele não gostava de falar com o jornalista que você deve já ver, pelo menos o nome, Flávio Caras Gomes. Claro. Claro. ó. Então, Como tinha, que não, tinha meu E Deus? os guerrilheiros da notícia Isso. e teve Meu um programa Deus. na Rádio, Na Rádio Gaúcha, Gaúcha. exatamente. Muita gente não gostava do Flávio. E ele não gostava do Flávio. Eu não sabia nem o que era aquilo, né? Eu só chegava começando. Estava lá fazendo as minhas coisas. Eu entrei na previsão em setembro, porque eu comecei a fazer previsão dia 1º de setembro de 83. 83. E aí, mas, tem esse cara aqui me incomodando, eu não gosto de falar com ele, tu não quer atender para mim? Eu não sei nem o que eu vou falar. A rádio ligava lá pro Inmet, é isso? Aham. E aí, tá, eu vou almoçar ali no Farrapos e vou voltar às 2. Ah, não, pode ir tranquilo. Eu fico aqui cobrando para ti. Aí foi que eu comecei a falar com o Flávio Caras Gomes. E aí depois, quando o Flávio saiu, entrou o Lauro.
Lauro Quadros. Um programa às Polêmico. 11. Ele tinha o programa Lauro Quadros inicialmente, e depois ele teve polêmica, não? O primeiro programa do Lauro, quando ele voltou para Gaúcha, foi A Hora do Banjo, às 11 horas da manhã. Lá nos anos 80. Sim. Aí depois, quando o Flávio saiu, é que ele foi fazer o horário. Ali no horário do Flávio. Entendeu? E aí, como eu já falava com Com o Flávio. o Flávio, eu segui falando com o Lauro. E aí, em algum momento, a RBS te procurou e disse, vem pra cá também. Ah, mas isso aí já foi 2000 e tanto. 2001, eu acho. Antes tu fazia participações, é isso? Ganhava um pilinho ou não? Davam lá, às vezes depositava, às vezes não depositava. Aí quando não... Quê? O quê? Assim. Eu falava para a rádio do interior que às vezes pagava, outras vezes não pagava nada, esquecia. Aí eu ligava... Esquecia, não tinha. Eu ligava pro Bajo, né? Bajo, não me paga, vai fazer uns 3 meses. Coordenadores da E o Bajo, como não pagam? Não me pagam, não botaram nada na conta. Aí o Bajo botava lá. Sabe que eu conheci... Então, quer dizer, é complicada a coisa. Claro Eu comecei assim, sem querer. É complicada mesmo. E aí depois, quando eu assinei carteira, que eles me mandaram lá, porque eu fiquei um tempo lá em cima no morro, aí tinha a turma do... Porque o sindicato funcionava basicamente lá, mais lá do que aqui, né? E os caras tudo do sindicato tomavam tudo café comigo lá. E tudo era jornalista, tudo era radialista. Sim. E aí ficava incomodando. Por que tu não faz curso de rádio? Mas que merda, se eu não sou jornalista, eu não sou radialista, eu sou meteorologista. Ah, mas tem que fazer isso e aquilo. Ah, e onde acha que tá? Matricula aquela porra lá que eu vou lá fazer essa merda. Isso não deve ser tão difícil. Se é tu fez, como é que eu não vou fazer? Era ali na Ipiranga ainda. Sim. Onde é o SAMU agora? Fiz lá, inclusive. Onde é o SAMU agora? Como é que era o nome do lugar? Era Padre Wendel. Padre Lander de Moura. Padre Lander de Moura. Aí foi que eu fui lá para fazer só para os caras pararem. O CIP Padre Lander de Moura. Inclusive foi o Dudu da Garbi. E antigamente era conhecido como FEPLAN. Isso mesmo. Aí eu fui lá para os caras pararem de me incomodar. Eu tava pesquisando. Aí eu levaram a minha carteira lá pro ministério. Nem sei, faz tempo que eu nem olho pra carteira, não sei onde tá. Mas só sei que eles acertaram lá. Então, se acertaram, tudo bem, pararam de me incomodar. Eu tava tentando achar... Aí sou do sindicato até hoje. Eu tava tentando achar Porque eu acho que o sindicato não é ruim, o sindicato é bom. Sim, claro, sim. Pode ser, né? Pode ser uma direção ruim, mas é outra coisa. Mas não quer dizer que tu não gostar a ideia é boa. A ideia é boa. Eu tava tentando achar aqui, Cléo, mas uma vez eu tava em Três Cachoeiras e aí eu trabalhava na Gaúcha ainda, acho que foi em 2021. E um rapaz me parou e falou assim... eu queria que tu mandasse um abraço pro Cléo Kuhn. Infelizmente eu não achei o nome dele, porque ele disse que o pai dele era meteorologista numa rádio de Torres e que vocês conversavam. Tinha. Não conversava, assim. Ou trocavam informações, ou era... Não era conhecido. Eu nunca troquei informação, nunca foi conhecido também, eu só ouvia ele falar na rádio. Entendi. Porque naquela época... ouvia, entendi. Naquela época se... pedia muitas informações para as rádios do interior. E aí tinha na rádio de Torres, tinha outras rádios aí pelo interior que também entravam assim e davam a informação ali. Perfeito. Até que isso parou agora, porque agora tem os ouvintes que mandam a informação, né? Os ouvintes hoje, meu Deus do céu, são muito rápidos. Aí mudou. O que eu estou dizendo, as coisas continuam mais ou menos semelhantes, só que com outro grau, porque mudou muito o jeito de tu te comunicar. É verdade. Hoje é muito mais instantâneo do que era, não pensar nem muito longe, 20 anos atrás. Sim. Eu quero só, daqui a pouquinho a gente já vai estar chegando perto do fim, porque a gente está conversando há mais de uma hora já, Cléo, aqui. Tem certeza? Tenho, porque eu sei que o Cléo... Tu sabe que uma vez... ele é muito maravilhoso, sabe Thiago. Que tem uma história... Uma vez eu estava, né? Sou formado pela FAMECOS, né? A Faculdade de Comunicação da PUC, tu também. É, né, Yasmin? E na minha turma, turma de cinema, na cadeira de cinema, tinha que fazer um filme. E o Cléo participou de um curta-metragem. O nome do curta-metragem eu não sei. Eu Odeio a Voz do Cléo Kuhn. O nome do curta-metragem. A gente começou a olhar assim e eu pensei, mas eu gostando do Cléo, sabe? É real. E o nome é Eu Odeio a Voz do Cléo Kuhn. O Cléo participou. Deixa eu contar. Vou contar agora. O Cléo talvez não vá lembrar, porque é um cara que recebe muitos convites. Era a seguinte história, tá? Verão, Porto Alegre, 40 graus. E a personagem, né? Ela tava no apartamento... E aquele calorão. E ela não tinha ar-condicionado. E ela ficava ouvindo na Gaúcha o tempo todo o Cléo dizer...
Porto Alegre vai passar dos 40 graus hoje, né? E o Cléo falava e ela... Ai, eu odeio a voz do Cléo. Estraga o ventilador dela. Ela tem um ventilador. Bate na porta. Quem é que entrega o ventilador? Só um pouquinho. Tu não participou do Não participei. Era outro grupo, tá? Tá bom. Abre a porta... Era o Cléo, que era vizinho dela dentro do curta, e ele dá um ventilador pra ela E aí não ela passar passa tanto a calor. amar o Cléo. E o Cléo, quando aparece, a minha turma na faculdade foi a loucura. O Cléo tá dentro de um curta que o nome é Eu Odeio a Voz do Cléo Kuhn. Tu é um cara muito querido. Uma Cléo. vez eu fui lá na PUC fazer não sei o que também, numa turma de jornalismo, acho que eu faço sobre previsão do tempo. Mas nem me lembro como é que era. Eu não sabia nem chegar na PUC. Mesmo morando 5 anos ao lado, eu nunca entrei na PUC. Eu só entrei aquela vez e depois entrei na formatura da minha sobrinha, que ela estudou naquele colégio da Champagnat, né? Champagnat, que é o Marista Champagnat. Que a entrada é lá pelo outro lado, né? Pela Bento Gonçalves. Isso. Mas foi as únicas vezes. Eu entrei 2 vezes na PUC. Eu sei que uma vez um professor disse, ele estava nos ensinando assim a controlar uma entrevista, né, a dar espaço para o entrevistado, mas saber a hora de interromper. E aí eles usaram o Cléo como exemplo. Disseram que o Cléo foi numa entrevista para uma turma de primeiro semestre, assim, pessoas mais inexperientes, e que perguntaram para o Cléo assim, tipo, Cléo, por que meteorologia? Uma pergunta mais ampla. E o programa era um jornal, tinha 50 minutos, e o Cléo ficou 50 minutos respondendo. Ninguém cortou ele, e aí acabou o programa, Cléo. Não, pode ter sido. Mentira, não é. Pode ter sido. Pode. Não, porque não tem. Os caras fazem uma pergunta enquanto o cara não. Enquanto não for um bate-papo, né, Cléo? Tu vai falando. E mesmo quando é bate-papo, alguém tem que interromper. Ninguém interrompe. Até uma falta de educação tu parar no meio. Claro. Entendeu? Pô, o cara não quer falar, né? Sensacional. Sensacional, Mas né? é tranquilo. E foi tudo coisa que eu fui aprendendo na marra. Não tive nenhuma aula sobre como Sim. falar em rádio, sobre como fazer. Foi Vai. indo. Vai indo. E quando vê fome. Tu tem que aprender a fazer as coisas, a trocar o pneu do carro com o carro andando. É isso mesmo. Entendeu? E isso não é só comigo, isso é com todo mundo. Eu falo isso sempre, inclusive. Entendeu? Isso é com todo mundo. Não te preocupa que ninguém vai parar o negócio para te explicar. Tanto é que hoje, quando eu acho aquela coisa mais engraçada, que é quando o chefe lá manda alguma coisa e coloca assim, qualquer dúvida, pergunte aqui. Eu nunca tive isso na vida. Quando eu tinha dúvida, o cara só dizia... Resolve. Sabe o verbo tifoide? Aquela gripe braba, né? Entendeu? É assim que funcionava, né? Te vira. Te vira. Assim, te Aí é a vira. luta. Tu não é meteorologista, te vira, porque eu nunca tive chefe meteorologista. Então é assim, te vira. E pronto, né? Cléo, tu assistiu o filme Granizo? Não. É um filme da Netflix que tu tem que assistir, tá? Não só tu, mas fica a dica pra todo mundo, tá? É um meteorologista muito famoso de Buenos Aires, que ele se gaba por nunca ter errado a previsão, né? Filme, tá, gente? Ficção. Mas ele é o cara que acerta e ele vira referência. Todo mundo, ele vira um grande popstar e ele tem um programa próprio, um jornal próprio. E um dia, ele diz, vai ter céu limpo, não se preocupem, não sei o que, vai ser uma noite linda. As pessoas estacionam na rua e tal, e cai uma tempestade de granizo gigantesca. Cai árvore, a cidade fica sitiada, as pessoas perdem os seus carros. E aí, Cléo, ele é cancelado. Completamente cancelado. E aí o filme se desenvolve, né? O quanto isso pode afetar a vida de alguma pessoa, né? Mas tu disse que nunca teve grande problema, assim, tipo, de ter tido um temporal, sei lá, 31 de janeiro já teve, Porto Alegre. Já teve, mas todo mundo entende, ou pelo menos subentende, que previsão é previsão. Por isso o nome é previsão. E agora tem uma coisa que eu digo sempre às pessoas, mais importante do que a previsão, muito mais importante, é tu ter monitoramento. É tu saber como é que as coisas vão indo e para onde é que ela vai. Daqui um pouco vai fazer uma curva. E tu tem que estar atento para quando vai fazer a curva. Por exemplo, a gente está num período de tempo seco, está sem chuva. Mas daqui a pouco tu já sabe que lá por terça-feira vai dar uma curva. Hoje está muito mais fácil isso do que há 30 anos atrás, ou 40, quando eu pensei que não tinha muitas coisas.
Tu vê que o pessoal achava interessante porque eu fazia previsão para 3 dias. Hoje tu vê previsão para 15 dias em tudo quanto é canto. Entendeu? Já feito por computador. Porque os caras hoje em dia falam inteligência artificial, isso e aquilo. Hoje em dia, e já há um bom tempo, os computadores eram cheios de if, né? Quem faz programação sabe, né? Então, é if isso, if aquilo, if aquele outro. Se alguma coisa acontecer, tal coisa acontece. Então, C é o então, C, né? é cheio disso em qualquer programa. Isso que eles chamam de inteligência artificial. Só que isso tem na meteorologia, caramba, no mínimo, a gente está em 2025, de 2020 para cá já tem isso, desde que começaram as estações automáticas. E um dia o Cleo Kuhn ou qualquer outro meteorologista vai ser substituído por uma inteligência artificial? Não. Depende do que tu chama de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial não existe. O que existe é a inteligência que é colocada dentro do programa de computador. Porque o programa de computador não se autofaz. Alguém tem que fazer o programa. Alguém tem que dar as informações para o computador colocar. Um computador não faz um texto. Ele parte de um texto, troca as palavras e faz o texto. Então, quer dizer, então vamos lá. Então já não tem quase nada de inteligência e muito menos de artificial. Porque se ele está partindo de um negócio... É uma leitura, uma repetição É uma releitura de outras informações. Então vamos botar o pé no freio, vamos botar a bola no centro de campo, que alguém teve que dar a partida inicial para ele. Ah, mas as imagens, as fotografias... Alguém dá uma fotografia inicial e daquela fotografia inicial ele vai mexendo. Alguém treina a inteligência. Mas ela não vai um dia... E eu estou aqui pensando para pode pensar o que tu quiser, mas ela não vai conseguir pensar, porque até agora o computador não pensa. Pois é. Tem gente que pensa muito menos que um computador, né? Mas aí são algumas pessoas, né? Mas, Cleo... Então fazer o quê? Isso aí é assim. Eu me lembro que quando o Toca Raul, quando ele fez aquela música que dizia que tu só usa 10% de tua cabeça animal, tinha gente que ficava braba. Sim, comprovado. Hoje, essas mesmas pessoas não usam 5%. Entendeu? Porque as pessoas são meio assim, meio que vão emburrecendo, porque não vão usando... Por exemplo, a gente emburreceu. Eu sabia vários telefones de cor, hoje eu não sei nenhum. Isso é verdade. Sim. Entendeu? Fica sem bateria, que nem aconteceu comigo uma vez. Não sabe para quem ligar. Não, com todo mundo já aconteceu. Se eu ficar sem bateria, eu não pago nada, porque meu cartão está no celular. Eu não ligo para ninguém. Pois é. Então, não consegue deslocar, porque eu não muitas tenho relógio, vezes... Muitas vezes... Não tem nada. Principalmente nem sei a previsão do tempo. A geração... Que é uma farsa, inclusive. Não, a previsão não. Não. No celular. A previsão não. Os números que aparecem ali, aquilo não é previsão. Perfeito. Se eu te dou a temperatura de Gravataí, não é um... Pois é. Aí tu pergunta, mas cadê o termômetro de Gravataí? Não existe. Pois é. Não, talvez até exista. Mas, por exemplo, o governo do estado usa muito lá o Varone, uma estação de uma fazenda em Livramento que fica quase na divisa com Quaraí. Quase 600 quilômetros. A estação a base é Livramento, mas a fronteira, mas o município de Livramento é muito grande. A fazenda que tem um termômetro, então sai como temperatura de Livramento, mas ela é lá naquela ponta lá. Perfeito. Então, quer dizer, não tem nada a ver com a temperatura da cidade. Entendeu? Porque temperaturas é um negócio assim. Aí o pessoal faz um acolchambramento lá. Chama de acolchambramento, a gente chamava antigamente. Agora é estimativa porque é bonitinho, porque é americano, né? Se fosse brasileiro, é acolchambramento mesmo. Mas aí, americano vai fazer isso. Que ideia. Porque a gente tem muito disso. Quando o cara ligava para lá, mas eu tenho um termômetro aqui que veio dos Estados Unidos. Eu disse, sim, e daí? Ele não erra. Porque hoje em dia o pessoal não tem nem ideia de que existem aferições de termômetro. De que o termômetro não nasce certo por natureza. Muito antes, pelo contrário, grande parte deles tem muito erro. Entendeu? Mas ninguém está interessado em saber o valor das coisas ou em saber o número. O cara quer ter alguma coisa meio que aproximada. Tem cara que usa a temperatura para saber se bota casaco ou não. Eu boto casaco se eu estou com frio. E aí eles ainda acham, mas engraçado, tu não olha a temperatura para saber se bota casaco ou não. Eu boto casaco quando eu estou com frio. Tá aí no final do dia.
O que tem? Se eu saio de casa, eu sou a pessoa que olha o termômetro pra ver. Não tem problema, Eu pode também olhar. olho, né? Porque eu saio de casa e eu tenho que saber como é que vai estar todos os momentos do meu dia. Tipo, o mínimo vai meu ser Deus tal do e o máximo vai ser tal. Então eu vou levar esse casaquinho O aqui. dia que, me o dia que eu ficar assim na vida, me enterro. Cléo, tu tá de sacanagem. Tu não faz isso. O Cléo não está defendendo Não, olhar eu a tô previsão de- do eu tempo. tô de Gente, casaco. ele não Eu tô- olha o eu pôr tô- do eu sol, tô de casaco, ele não eu olha a tô de casaco, eu temperatura. sei que vai fazer frio de noite. Agora, temperatura? Pode ser que mude muito. Pode ser que caia uma geada. Quando? Sei lá, hoje, de noite. Primeiro, porque geada não cai. Segundo, Não. O quê? eu não gosto. Geada não cai. Viu por que é ruim de falar as coisas? Não, geada não cai, geada não é aquele coisinha congelado, aquele coisinha congelado é um coisinha congelado, porque geada é quando tu passa do vapor para o gelo. Sabe que existe água em três: Sim. vapor, Perfeito. Aham. líquido e congelamento. Aham. Quando ela está congelada, ela está congelada. Ela passou pelo líquido e congelou. Perfeito. Geada é quando tu sai do vapor e aquele vapor fica congelado, parece sal, Sem virar líquido. sem passar pelo sem líquido. passar pelo líquido. Ela não cai, então. Não cai. Eu não gosto de falar isso, mas quando eu nasci já não caía. E o depois da sereno? não começou a E o cair. sereno cai, a gente protege a cabeça por causa do sereno. O sereno se forma também. Ele se Mas o que forma, que é o ele não sereno? cai, ele vem mais do Tá, mas chão. o que é o assim. sereno? Não Já sei. come- Tu me responde, porque se eu responder vai estar errado. Eu já vi que se eu já responder vai estar já errado. começa por aí. O que é o sereno? O que é o sereno? O sereno, É o- pra mim, tá ficando noite, não vai pegar friagem. E aí Isso tem pra mim aquela- é sereno. Eu sempre O falo, sereno bota um é o casaquinho por causa do vapor. sereno. Todo mundo sabe que existe umidade na atmosfera? Sim. Então, quando essa umidade da atmosfera encosta numa superfície mais fria, ela passa para o líquido. Então, isso é o sereno. Que É o daí- ar úmido, Úmido. em contato com uma superfície fria. Então, Carro. o sereno não é só de noite. O sereno pode ser de Não, dia também. de manhã cedo tem sereno, porque ele tá Tiago, frio. O que vai ser Vem a cá, nossa vida tá- depois tá- dessa E o conversa? sereno Tá- não cai de tá cima, ele frio. vem do chão, então. Não vem de lugar nenhum. Não, ele ele se só forma. forma. Ele só forma. Ele A, tá umi- ali, ele a se umidade transforma. está no ar. Tá. E onde tiver uma superfície mais fria, vai se formar aquela camadinha de umidade, que aquilo é o sereno. Se um dia o Cléo Deus, tiver um gente. podcast, o nome tem que ser A Umidade Está no Ar. Sim, é um bom título. Né? Tu pode começar É um A bom Umidade título. Está no Ar. Sim, e é, Vamos- da, vamos e é, agitar da, o Cléo? e é da umidade que vem as outras coisas. De onde é que vem a chuva? Da Da umidade. umidade. E o calor, quando tá muito calor também, quando a umidade tá alta. Tem- É um horror, né? Exato. É muito pior. Porque a umidade... Porque a gente não tem... Vem cá. A gente tem sensibilidade às temperaturas. Ponto. Mas a nossa maior sensibilidade é com relação à umidade. Da gente e principalmente do cabelo. Porque a gente tem uma sensação muito ruim quando está úmido. Tanto faz estar quente quanto está frio. E a gente coloca a culpa na umidade? Não, a gente coloca a culpa na temperatura. Porque a gente é informado de que essa etapa precisa estar com uma sensação ruim, é por causa que a temperatura está ruim. Não. E depois, quando o pessoal começa a sentir calor e frio pela temperatura, eu acho engraçado. Sabe por quê? Porque o pessoal que inventou as escalas termométricas, nenhum deles, nem o Fahrenheit, o Celsius, nenhum deles saiu perguntando lá nos Estados Unidos, o Fahrenheit, tu tá sentindo calor? A sensação térmica. Aí eu boto... A sensação térmica, então, tá intimamente ligada à umidade. Pode ser ou não. Porque, por exemplo, sensação, se a gente for medir em termos de sentimento, Muda não tem, de um pro não, outro. não, Isa, e não tem número. Sentimento não tem número. Eu não tenho sensação de 15 graus de raiva ou de 15 graus de amor, certo? Mas o cérebro Porque às vezes se- vai a 50, né? Sensação, ela fica muito grande. E aí tu bota o número de 50. Ah, entendi. Entendeu? Então, quer dizer, porque a gente ficou numa mania no mundo de que tudo tem que ter número depois que inventaram o binário. Tudo tem que ser medido. Tudo tem que ter escala. Deus. E não é assim. loucura. Porque frio e calor não é coisa medida. Sensação de calor ou sensação é sentimento. Então, tu pode ter uma sensação de muito calor, ou tu pode ter uma sensação de pouco calor, ou de um calor mediano, mas nunca um número.
O pessoal faz esses números da sensação para levar a sensação para o sensacionalismo. Então, sempre que tu vê falar em sensação, é um número extravagante. Mais uma mentira na nossa vida. Tá 45 Show graus. de Truman. Tá 45 graus no termômetro. Mas a sensação... Mas porque quem inventou a escala termométrica, eles inventaram a escala termométrica para ver, digamos assim, o grau de movimentação das moléculas. É da teoria molecular. Já ouviram falar em teoria molecular? Então, o que é isso? As moléculas vibram. Não? Tá. Mas, Ok, vai. Presta atenção. mas a partir do momento em que as moléculas vibram, certo? Até aí Perfeito. não tem novidade. Ok. Certo? Então, quando as moléculas vibram, o Celsius pensou o seguinte, elas estão vibrando, então eu vou botar a água. Quando a água ferver e começar a sair o vapor, ele colocou 100. Pegou essa mesma água e congelou. Quando a água congelou, ele botou 0. Foi assim que foi feita a escala termométrica de Celsius. E a de Fahrenheit é a mesma coisa, eles só trocaram os números. Sim, tanto que tem a fórmula... Tem a fórmula que passa de uma. F menos 32 sobre 9. Entendeu? Então tem essa coisa. Eles não foram perguntando se estava quente ou se estava frio, foram botando os números. Aquilo ali foi o pessoal agora, nesse século aqui, no século passado, que foi colocando, mas se está 10 graus, está frio. Aí quando tu vai para o Canadá, 10 graus está calor, tá legal, né? Porque é normal ter temperatura negativa. Europa, se tá 0 graus. Menos 30, uma vez em Toronto, menos 30, e parecia que eu sentia menos frio lá do que às vezes aqui. E sente, porque não está associado. Como é que eu digo isso para as pessoas? Que a temperatura pode estar baixa e tu não está sentindo tanto frio. E a mesma coisa me falaram, nunca fui para Buenos Aires, que em Buenos Aires é a mesma coisa. Sim. Tu encontra uma temperatura baixa em Buenos Aires e não sente tanto frio quanto sente em Porto Alegre. Perfeito. Porque a sensação de frio não é um número. A sensação é sensação. Não adianta tu querer numerar. Mas eles numeram por causa do sensacionalismo. Meu Deus. Entendeu? Que aula. Esse aqui é o problema. A e aí tu vai mentira fazer do termômetro, é o nome do nosso documentário. o termômetro não está mentindo. Não é o Porque termômetro. não tem, Deus. porque sensação térmica tu não mede. E o que os caras e por que eles inventaram muito a sensação térmica e dá muito a coisa? Porque tu ter sensação térmica tu não precisa ter termômetro. Tu só diz, a sensação aqui está de 14. E pronto. Sensacional. Entendeu como é que funciona a coisa? Aí quando tu tenta dizer para as pessoas, é aquele negócio, mas quando está vento está mais frio. Eu digo, caramba, se vento baixasse a temperatura, Osório era um frio desgraçado. A gente só tem vento. Mas o vento muitas vezes dá uma sensação. Sim! Sensação. E não é nem uma sensação de frio, porque o vento não causa sensação de frio ou de calor, no caso do vento norte, que os caras já estavam falando de Santa Maria. Ele causa uma sensação de mal-estar. 90% das pessoas se sentem mal com o vento. Sim, às vezes até fica meio tonto. Meu Sim. avô reclama muito disso. Tá Viu? ficando até meio tonto por causa desse Isso, vento. isso, É real. Isso, A sensação claro, dele é real. O vento provoca várias sensações nas pessoas. Entendeu? Tanto faz ser o vento norte, que é quente, quanto o vento sul. Não, tem estudos associando isso a algum tipo de doença no organismo. Claro que fora do Brasil. Porque aqui a gente resolveu passar uma vassoura em tudo, assim, né? Tudo é isso, é aquilo, entendeu? É isso que resolve isso, é isso que resolve aquilo, e pronto. E a vida não é assim, é muito complicado. A vida é mais complicada do que as pessoas acham. E aquele outro negócio que agora, nesses últimos anos, é tudo graus Celsius. Antigamente era o quê? Centígrados. Graus centígrados. É. Por que o pessoal usava graus centígrados? E se usa fora do Brasil graus centígrados? Porque saiu esse politicamente correto, que é uma desgraça, né? Então, essa história aí é grau... Por quê? Porque a escala tem 100. A gente só não fala graus centígrados direto no Brasil porque a porcaria dessa escala é de um francês. Porque se a escala fosse americana, a gente chamava centígrado. É que nem farinha. Farinha só é uma coisa barata e o pessoal às vezes torce o nariz porque não é americana. Se a farinha fosse americana... Não fala muito porque daqui a pouco o Trump vai cobrar 50% sobre os nossos termômetros aqui. Meu Deus. Cleo, Mas eles já cobram. Eles já Os cobram. termômetros não são americanos agora. Os termômetros, na maior parte das vezes, são
da Noruega, eu acho. É da Europa que vem os termômetros, esses automáticos. Mas não fala muito alto que o pessoal vai ouvir e vai começar a cobrar. Cleo Kuhn, muito obrigado por vir na nossa bolha de calor aqui, né? Trazer esse assunto, nos dar uma aula, falar um pouquinho da tua vida, descobrir que tu é um cara muito centrado e que é isso. Preto no branco. Preto no branco. Tudo um cara certo. Mas que as tá coisas tudo são certo. assim, não adianta tu tentar fantasiar muito a vida, porque a vida não é fantasia. Ninguém vê, isso aqui não é o paraíso, sabe? Às vezes eu digo, agora esses dias o padre estava distribuindo pirulito lá, aí eu disse para ele, eu não posso, eu tenho diabetes tipo 2, e assim, não, pode comer, não é esse pirulito que vai te levar para a eternidade. Se o padre falou, ele que tá mais perto de Deus. Aí eu peguei o pirulito e saí comendo, e a mulher, mas tu vai comer? Eu digo, não ouviu o padre dizer que não vai ser o pirulito que vai me levar Pra morrer, o padre tá aqui pra me dar a estrela. Exatamente. Cleo, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Sensacional, A gente vai tomar mais uns que cafezinhos delícia, com o Cleo obrigada. pra seguir essa conversa que vai até bem tarde. Base Pod fica por aqui, mas Que hora vem a a cerveja? gente volta. Daqui. Depois Eu- das 7 da Eu noite. costumo dizer que em algum lugar do mundo já passou das 5 da tarde. Então já podemos, então já tá tudo liberado. certo. Então já podemos. Base Valeu. Pod com Cleo Kuhn. Que e a prazer. gente volta na semana que vem com mais um convidado. Vamos lá. Tchau, gente.